Fala, mamíferos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, a tríade Ronaldinho, Daniel e eu. Ronaldinho, Cia do Leite, Daniel, Cia do Leite, é isso mesmo. Cia do Leite. Tem que falar no começo já. Tem, lógico. Sim. Ronaldinho, eu gosto de pessoas diretas. Eu gosto de pessoas diretas. Ronaldo, Cia do Leite, tudo junto. É isso mesmo. E o convidado especial de hoje, meu amigo de longa data, especialista em reprodução, Miguel Pisolante Bontino. Opa. Eu fiz questão de falar o nome dele, porque o nome dele é chique demais. Veio from Italy. E eu não sei se você fez certo, inclusive é o Instagram dele. É Miguel Pisolante Botino, assim, de cabo a rabo. O difícil é você falar 2 E's, 2 T's e daí sucessivamente. Claro. É, lógico. Josenei, por favor, coloca na tela, porque eu acho que vai ser um pouco Quando o nome é muito complicado, a tem gente não que fala colocar. Instagram, não, a gente fala estragando. Estragando. Tem o no Instagram da Matriz Genética também, é mais fácil. Pronto. Matriz Me acha lá genética, também. fica mais chique. Já fica mais chique Fica e melhor. mais chique, E o mais tema de simples. hoje Ai. como emprear uma vaca. E aí o Miguel vai ajudar a gente bastante nesse tema. É isso aí. E aí, Miguel, antes de tudo eu queria que você fizesse a apresentação sua. Que bom, com muito prazer. Que Vamos ótimo, lá. que ótimo. Bom, gente, extremamente feliz, extremamente honrado de estar aqui com vocês. Assisto os podcasts, ficava aflito para saber, né? Será que um dia eu vou? Um dia vai ser chamado, né? Chegou o dia. Diz que essa placa aqui é uma Então, homenagem a você. Você tem uma participação nela? Tem uma Vai ser- história, vai ser dita depois, né? Na hora que termina o programa, que fica só os letreiros, e a gente começa a Vai falar, sair a gente preso. vai lembrar. Vai né? sair preso daqui. Mas enfim. Fico muito agradecido, obrigado a todos vocês, né, por me convidar, pela confiança, né, de me chamar para participar aqui. Leandro, que é um amigo realmente de longa data, conterrâneo, e os meus 2 colegas de formado aqui, de classe, né, de graduação, são todos ícones em seus respectivos, nas suas respectivas atuações. Então, realmente um prazer imenso estar aqui. E vou tentar, né, colaborar da melhor forma. Eu tenho pra poder 35 anos, Miguel, eu te conheço há 15. Eu passei metade da minha vida Só ao metade, seu lado. 15, cara, 15 você vê anos. que Entendeu? Eu ia Pro bem chegar ou pro nisso, mal, você né? formou junto com o Ronaldo e o Daniel, formamos juntos, na cara. Universidade Federal de Exatamente. Lavras. Estudamos juntos, convivemos, muita coisa de bom, muita coisa, né, Miguel tinha... de se acobertar, mas fizemos mesmo, né, tivemos esse convívio e bons momentos. Mas é igual o Ronaldo falou esses dias. Muitas das coisas que eu tenho vergonha nessa vida, a gente fez com o Miguel. Oh, E se, beleza. e se tivesse ia ter que fazer outro Não desliga podcast. o vídeo não, gente, vai melhorar. Acompanha mais um pouco. Vamos lá. Então, E aí, vamos lá. Ronaldinho? Ó, eu vou falar de um tema hoje que eu gosto muito, né? Esse assunto de reprodução é uma coisa que eu gosto muito, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, né? Você gosta de reprodução? Já então? tô com 2 filhos, inclusive para poder ver se não continuava nesse embalo, mandei capar esses dias aí, porque tava sem jeito. Tirou as bolas mesmo. Agora tá mais tranquilo, Mais tá sem controlado, perigo. isso. Eu vou parar com a reprodução na vida pessoal e agora vamos falar da profissional, que é o que interessa. O E você pessoal É tá aquela aí. história, né? O jogo é jogo, o treino é treino. Ele ficou no treino agora. né? Ficou no treino. E você gosta de reprodução na vida profissional? Tô não, falando, não é igual o Ronaldo, não, na vida É pessoal. essencial, né? Na vida profissional não tem o que fazer. Se você é veterinário, você tem que saber de reprodução. Não tem essa história, seja lá do que você mexa, né? Não Miguel, tem eu jeito. Ainda acho mais muito se o cara mexe com o dinheiro, né? O cara ué. vigia a grana. Então, se ele não É curtir a lógico. reprodução, não entra grana Em na bovino, fazenda. então, é isso aí, né? Sem a reprodução, todo o resto é uma cascata, né? Nada funciona pra frente. Como Já é que é o começa negócio, a travar a Miguel? engrenagem, né, do começo. Uma Miguel, vaca só dá leite. Acho importante você passar suas credenciais ao redor da reprodução aí. Opa, Explica pro pessoal legal. o que você trabalhou de reprodução na Muito carreira. bom, é verdade, né? É uma paixão antiga, então, ao longo da graduação,
apesar de diversos estágios, né, que o Daniel insiste em lembrar, das galinhas poedeiras, né, a reprodução sempre teve do meu lado, né, sempre gostei de reprodução, então eu brinco que eu faço estágio com reprodução, mas não é brincadeira, é verdade, desde a primeira semana de graduação, então a reprodução sempre caminhou junto comigo, porque eu acho que é um segmento que traz boas coisas. Então, quando você vai para a fazenda para emprenhar um lote de vacas, para trabalhar com um embrião, né, para fazer uma biotécnica, você está levando boas notícias. Né? A notícia que você vai dar pro cara, no final, é assim, ó, emprenhamos, cara, deu certo. Deu certo. Né? A prenhez que você queria, nós fizemos. O embrião que você queria, nós fizemos. Então, eu acho que isso que é o que me fez apaixonar desde o início. Então, tive a reprodução me acompanhando ao longo de toda a graduação, fiz mestrado e doutorado na UFLA, em reprodução de bovinos. Então, eu terminei o meu mestrado em 2014, terminei meu doutorado em 2019. Trabalho também com reprodução de equinos, fiz uma especialização na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e trabalho com isso, né, concomitantemente à pós-graduação. Sempre trabalhei a campo com reprodução, então eu dou assistência a campo voltada para a reprodução, de forma direta, indireta. Falo indireta porque a reprodução acaba que ela traz um tanto de coisa junto com ela, né? Então tem que ter manejo nutricional, tem que ter manejo sanitário. Então eu faço essa assistência técnica voltada para a reprodução e os seus arredores, desde que formei, né? Porque eu acho uma área mágica, né? Acho uma área sem dúvida, prazerosa. Você, colega que está nos assistindo nesse momento, não sei se você conseguiu entender com quem vocês estão conversando. Se você precisar de entender muito profundamente a teoria do negócio, o homem tem mestrado, doutorado, até fora do país. Estudou para tudo quanto é lado que você pensar. Se você quiser entender o negócio na prática, ele dá assistência no campo até hoje. Então, se você quiser tirar dúvida, quiser saber como é que você vai emprenhar a sua vaca, é hoje. Fica com a gente aqui que vai ser bom. E outra coisa, você vê pelo jeito dele falar, ele é um apaixonado do que faz. Tarado. Eu acho que é o principal. É um tarado. O que para reprodução é muito importante, fica bem claro. Pré-requisito, fortíssimo. Mas entrando direto mesmo, assim, falando já direto dos animais, como é que você começaria, Miguel? A gente fala de reprodução e reprodução, mas você julga como a cereja do bolo? Sem dúvida é a cereja do bolo. Nós vamos dar o foco hoje, né, na vaca de leite. Então, nós não vamos entrar tanto no mérito de vaca de corte, né? Mas é o seguinte, cara, para vaca de leite, dar leite antes ela tem que ter parido. Para ela parir antes ela tem que ter emprenhado. Para ela emprenhar, a gente tem que ter trabalhado de forma correta com ela. Porque a reprodução, nas prioridades do animal, ela está em último. Na verdade, ela está em penúltimo. Né? Tem um estudo, não vou ficar falando muito de estudos, mas tem um estudo antigo, década de 90, que elencou 9 prioridades metabólicas da vaca. E a reprodução ficou em 8º, então pelo menos ela ganhou de alguém. E esse alguém era deposição de gordura. Então é o seguinte, a vaca primeiro pensa em tudo que ela tem que pensar, para depois ela reproduzir e depois ela engordar. Entendeu? Então assim, ou tá tudo bem com ela, ou ela não emprenha. E se ela não emprenha, ela não vai parir, se ela não vai parir, ela não vai dar leite. Ou seja, dessas 9 situações você tem que suprir todas essas necessidades para então ela ter uma reprodução tranquila. Por isso que a reprodução, assim, como o professor nosso falava, é artigo de luxo, né? E Miguel, eu queria ajudar a dar um direcionamento aqui, até para a gente organizar as ideias dos nossos ouvintes e eles conseguirem se situar no tempo do que está para acontecer aqui hoje. Eu acho que para poder ficar didático, eu queria tirar uma parte do tema que está relacionada a touro. Nós gravamos um podcast só falando de touro, pessoal. Então, se você está vindo assistir esse e quiser entender alguma coisa sobre touro, nós falamos lá, 82% dos produtores, de um diagnóstico que nós fizemos, 82% dos produtores trabalham com touro. Então, nós vamos tirar a parte touro para se dedicar a esse podcast lá. Tem um podcast só falando sobre andrologia, e aí vocês podem procurar lá. Então, e aí a gente vai tentar trazer para cá, no contexto do emprenhar a vaca, nós vamos tentar explorar com você a parte da inseminação artificial, e para a gente pensar em inseminação, pensar em emprenhar a vaca, a gente queria dividir em 2 blocos principais. Tudo aquilo que está relacionado ao cuidado da vaca, como você mesmo disse, nós precisamos
preparar a fazenda e preparar a propriedade, preparar a vaca para emprenhar antes, que envolve uma série de coisas. E aquilo que está diretamente relacionado ao processo da inseminação artificial, a parte de protocolo e demais operações vinculadas ao processo de emprenhar a vaca. A gente poderia dividir em 2 blocos e para ter uma sequência lógica, né, uma vez que eu tenho que preparar a vaca primeiro, a gente ir nesse sentido. Aí eu já abro com uma pergunta, né? Você trazer para a gente aí um pouco desses itens que são fundamentais do produtor pensar antes da vaca emprenhar. O que nós temos que fazer de preparação do negócio, né? Dessa forma, quais são as preliminares? Eu acho que dessa forma fica bem legal mesmo o raciocínio, né? Ele vai sendo construído. Tipo assim, em casa nós temos que comprar um vinho e né? botar uma música bacana. Como é que funciona com a vaca? Vou falar uma coisa chocante, acho que nunca ninguém falou, né, cara? Nós temos que preocupar com a boia. Não, essa aí é das antigas, né? Que coisa impressionante, né, cara? Essa é das antigas. Então, assim, não tem jeito da gente não lembrar disso, né? A vaca tem que estar comendo bem, né? Se o produtor tiver conhecimento da formulação, ele mesmo faz a dieta dele, senão ele procura um técnico para fazer, mas o que é importante então ela tem que estar comendo e comendo bem, tá? Porque nós temos que lutar com vaca de pós-parto recente, que para de comer, nós temos que lutar com um lote de pré-parto, com dieta de adaptação, com dieta de transição, que já começa a atrapalhar o meio de campo da reprodução antes dela parir, né? Nós estamos pensando já na outra gestação. Então, dieta fundamental. Então, acho que não precisa nem ficar chovendo molhado, já tiveram outros podcasts também falando sobre dieta, mas ela é fundamental. Por categoria, vamos falar assim. Com certeza, por categoria. Se mirar em varto até onde você pensar. Exatamente. Mas sabe o que eu acho interessante que você podia abordar também, justamente falando da parte de alimentação, é o fato de um animal magro engordando e um gordo emagrecendo, que não necessariamente é só a dieta em si, né? Claro. Você podia falar um pouco mais sobre Com certeza. Esse pequeno segredo? O animal engordando, emagrecendo, né? Que a gente vê pelo score corporal, a gente chama de score corporal. Então a gente dá uma nota. Você bate o olho na vaca, dá um score, uma nota de score corporal para ela. Quanto que você dá para isso aí? Uma vaquinha rechonchuda, né? Isso aí da prenha. Então, o score corporal, ele nos dá uma noção, né? Do que está tendo daquele último item lá que a vaca elencou, lembra? Que eu falei? É a deposição de gordura. Então, se ela está gorda, teoricamente ela supriu os outros quesitos anteriores. Mas a questão Daniel foi brilhante nesse comentário. Se ela está gorda, mas emagrecendo, ela voltou pro primeiro item do ranking, da pirâmide, que é sobreviver. Né? Então ela fala, tô morrendo, né? Tô emagrecendo, tô morrendo. Tá faltando comida, emprenhar, né? Então, se ela tá gorda e emagrecendo, nós temos um problema muito mais grave do que uma vaca magra que engordando. Engordando. Sem sombra de dúvida. Então, a gente tem que policiar, né? Tem que fazer... O período pós-parto recente, é um período grave. Crítico, porque a vaca, por fisiologia, ela diminui a alimentação e ela vai emagrecer, né? Então, a gente tem que acudi-la da forma correta, né, para ela emagrecer, entre aspas, de forma correta, e ela não sofrer as consequências de um mau manejo na hora de emprenhar. Porque nós temos que correr contra o relógio. Quanto antes ela emprenha, antes ela pare. E aí o raciocínio do cara é assim, minha vaca pariu, agora eu estou tranquilo. Porque ela está dando leite. Não preciso ter pressa. Eu só preciso ter pressa se eu for secar. Ela tem que secar, já prenha chegadinha, né? Mas só que o raciocínio dele, quando ele tem essa forma de pensar, ele não está pensando no jogo como um todo. Né? Ele não está pensando estrategicamente. Porque se a vaca está dando leite, legal, problema a menos naquele momento. Mas nós já estamos pensando no próximo parto, porque a vaca tem uma coisa chamada de pico de lactação. E o pico de lactação não dura a lactação inteira. O pico de lactação, né, é uma curva, então ela vai aumentando a produção de leite, mantém o pico, depois ela cai. E aí depende do grau de sangue da vaca. A vaca girolanda tem um pico mais curto ainda, ela já começa a cair. A vaca holandesa tem um pico um pouco mais duradouro. Mas o fato se a gente for pensar matematicamente ao longo da vida de uma vaca, quanto mais picos de lactação ela teve, mais leite ela produziu. Mais grana entrou no bolso do produtor. Então, quanto mais vezes ela pariu, mais picos de lactação ela deu. Por isso que ela pariu dessa vez, vamos correr para ela de novo, para a gente já estar pensando no próximo pico de lactação da próxima
gestação, né? Como consequência da próxima gestação. Então, por isso que a gente está sempre correndo atrás de um objetivo, que é um objetivo até meio clichê, que a gente fala de 1 bezerro por vaca por ano. Isso é uma meta que a gente tem. Legal, a vaca demora 9 meses para parir, 1 bezerro por ano, dá para a gente trabalhar tranquilo, né? Temos 3 meses aí para poder fazer chover, é muito tempo. Na verdade, é uma corrida contra o tempo enlouquecedora, porque não são 3 meses. Depois que ela pare, ela tem 1 mês que ela precisa respirar. É 1 mês que ela precisa de repouso. É o útero dela voltando pro normal. Então, desses 3 meses, o nome é nós resguardo, rapaz. Você tá falando resguardo. Não pode dar banho, não pode lavar a cabeça, né? É o resguardo. Então, nós já perdemos 1 mês de resguardo. 30 dias foram embora dessa nossa continha. Sobraram 2 meses. Beleza, 2 meses dá pra gente trabalhar então. Já não ficou tão bom, mas ainda dá. Ela dá cio de 21 em 21. Na verdade, são 3 ciclos. Nós temos 3 chances para essa vaca, para ela parir 1 bezerro por ano. Só que você quer saber o segredo? Dependendo da vaca, dependendo da fazenda, dependendo do manejo, nem cio ela dá. Porque ela está de pós-parto, às vezes comendo mal, é o que a gente chama de balanço energético negativo. E aí, a 8ª... Come menos do que gasta, Come menos do que gasta, igual estudante de graduação. A principal seria a comida, então, né? Então a alimentação é limitante. Alimentação é, digamos, a primeira. Seria a primeira. Eu já não aguento mais escutar assim, mas, doutor, e tal, agora eu não escuto tanto mais, mas, doutor, o que eu faço? Que minha vaca não tá comendo, não tá emprenhando e tal, que remédio eu dou pra ver se ela engorda? Entendeu? Não existe isso. Isso é uma pergunta comuníssima, né? É. Como se fosse uma fórmula mágica, né? E o pessoal às vezes dá remédio e tá faltando comida. Isso acontece? Hoje. Será? Aconteceu. Hoje me ligaram. Minha vaca tá magra, o que eu faço e tal? Mas o que ela tá comendo? Não, tá sem pasto e tal. Ela não pega cio, tá magra. Qual remédio que eu dou? O remédio chama-se comida. Comida. Né? Remédio importantíssimo. 35 kg de silagem via oral diariamente. Né? Bom, então nós temos essa corrida contra o tempo. Então esses 3 ciclos que ela tem, esses 3 cios que ela daria, que é a chance que a gente teria para emprenhá-la, para ela dar 1 bezerro por ano, às vezes nem o cio ela tá dando. E aí nós vamos falar daqui a pouco, né, no raciocínio que o Ronaldo construiu aqui. Nós vamos falar primeiro do geral, depois da reprodução propriamente dita. Nós temos uma arma, né? Porque se for o touro no meio das vacas, o touro não tá cobrindo, se ela não tá dando cio, o touro tá jogando baralho. Né? Então, é por isso que nós vamos falar mais à frente da inseminação e de como usar a inseminação. Se jogar baralho é coisa de raiz, rapaz. Hoje a turma... O Marrucão tá lá, né? A turma de hoje tá mexendo no celular. Touro de hoje mexe no celular. Né? A nossa média aqui de intervalo entre parto do Brasil... Nós tá assistindo mamíferos lá no YouTube. Porque nós temos que dar uma olhada às vezes em vaca de leite, né? Não sei agora se o número que eu tenho em mente é de vacas de corte, mas depois a gente confere. É coisa de 1 ano e meio, é coisa de 18 meses de intervalo entre parto. Então essa meta de 1 bezerro vaca ano, nós estamos quase, né, dobrando o tempo de Isso meta. É média nacional, né? Média nacional. Média nacional não dá um cio por ano, dá 18 meses, é isso? Isso, então ela vai ter 1 parto a cada 18 meses, entendeu? Então nós temos muito serviço para poder fazer isso. Não é cio, é intervalo entre parto. Intervalo de um parto no outro. Ah, sim. Não é o cio, né? Porque ela vai começar a dar cio, não nesses 60 dias, né, desses 3 meses pós-parto. Vai começar a dar cio 4 meses depois, 5 meses depois que ela já saiu do pico de lactação. Que na hora que ela começa a guardar mais dinheiro do que ela está gastando. Que ela está dando menos leite. O gasto energético é menor. Né? A vaca para produzir leite, ela é uma máquina. E é uma máquina difícil de você conseguir se equiparar, né? O professor Henrique, que já participou aqui, ele falou no podcast dele. Falou do sangue? Né? Do que ela tem que fazer, quantos litros de leite passam no úbere de uma vaca para ela produzir 1 litro, quantos litros de sangue passam no úbere de uma vaca para ela produzir 1 litro de leite. É uma eficiência absurda, cara. E outra, uma eficiência e um metabolismo absurdo, né? Se não me falha a memória, o cálculo que fizeram era de 500 litros de sangue passando dentro do úbere de uma vaca para conseguir fazer 1 litro de leite. Ou seja, 10 litros de leite teve que passar 5.000 litros de sangue. Lógico que circulando, óbvio, circulando, né? Cara. Mas, uma vaca que tem 50 litros de sangue no corpo. Uma vaca de 600 quilos. Vai dar por aí 10%? 10% de sangue. Ela tem 60 litros.
Para fazer 1 litro de leite, esses 60 litros tem que ter passado no Uber dela 10 vezes. Fazer 1 litro. Então, o fato de passar no Uber quer dizer que passou também no coração, passou no pulmão, passou no rim, passou no fígado, passou em todo mundo. Né? Então, é um metabolismo aceleradíssimo. Né? Ela é uma máquina mesmo. E você vê ela lá ruminando e fala, essa vaca não tá fazendo nada, por que ela tá emagrecendo? Na verdade, ela é uma locomotiva. O ideal seria 3 por ano, né? Nós temos 1 a cada 18. Uma reprodução a cada 18. Na verdade, seria o ideal 1 parto por ano. 1 parto por ano. A nossa média nacional... 1 parto a cada 18 meses. 1 parto a cada ano e meio. É o que nós temos. 1 ano e meio. Entendeu? A média nacional. Pra gente calcular isso em termos de prejuízo, assim, Leandro, dá pra fazer uma conta pra tentar ficar didático. Não, pensa uma vaca lá no pico de lactação, ela produzindo, pra gente pegar um número maior de produtores, produzindo 20 litros de leite por dia no pico de lactação dela. Vou melhorar meu exemplo. 25 litros de leite por dia no pico de lactação. É uma vaca que vai secar lá com... ela secaria em condições normais com 10 litros de leite por dia. Se ela fosse dar 300, se fosse 300 dias de lactação. Quando você estende esses 300 dias de lactação 10 meses, né, você precisa estender isso por mais... 4 meses, né? Para dar os 18... Você vai estender isso aí por mais 6 meses, 16, né? Estende isso por mais 6 meses. Desses 10 litros, já sobra com 2 lá no final. Entendeu? Não, e aí você compara isso com leite, que ela tem menos pico de lactação. Por favor, me corrijam se eu estiver errado. Exatamente. A produção é menor e além do número de bezerros é menor vamos também. Ser didático. Porque esse é 1 por ano, em 10 anos vai ter 10 bezerros. O cara tem 5 em 18. Exatamente, entendeu? Então, é a metade. Exatamente. Para ser didático para a audiência. A vaca, em vez dela voltar para o pico de lactação, ela permanece no período de baixa produção. Vamos falar que durante esse período, na média, ela deu 5 litros de leite por dia, na média desse período extra. Vamos falar assim. Quando você compara com a época dos 25, você tem um déficit de 20, que você perdeu ali durante esse intervalo. Se coloca esses 20 litros de leite por dia na conta e a R$3, é R$60 por dia. Vocês três são veterinários, estão acostumados com isso. Eu não sou veterinário, vim da área de economia e tal, mas é uma perda de produção e uma perda do bezerro também. Em 10 anos nós falamos, 5 bezerros a menos por vaca. Você pegou a ideia. E aí na cadeia leiteira, na verdade, o cara que produz leite, ele produz também outras coisas. E uma coisa importantíssima que ele produz é bezerro. Sim. Entendeu? Um outro jeito de pensar que pode ser esse dado até mais real, você não está mirando em ter uma lactação por ano? Se você perdeu 6 meses de intervalo entre partes, você perdeu meia lactação. Uma vaca tem de margem bruta por lactação hoje em torno de R$4.000. Paga as contas dela, sobra lá 4 mil. Perdeu R$2.000 por vaca. Entendeu? E eu queria até fazer uma, desculpa, vai lá. Uma provocação que eu sempre pergunto quando eu vejo aqui, vem aqui umas referências assim, o que a gente pode fazer para melhorar? Né? O Ronaldo fala, tem uma mensagem muito bacana do do projeto de originação de vocês, o que a gente pode melhorar, enfim, já falamos de manejo, uma pancada de coisa. O que a gente pode melhorar para melhorar essa reprodução? Eu acho que é muito cumprir esses 9 requisitos, né? Eu acho que vai por aí. O que você pode me falar sobre isso? Profissionalizar. Você está à frente de uma empresa bem-sucedida e você trata a sua empresa com seriedade e profissionalismo, tenho certeza. Eu não preciso nem ir lá para ver. Né? Então, na sua empresa, você tem alguém que cuida da contabilidade, você tem alguém que cuida da logística, você tem alguém que cuide, né, etc, da venda. Então, o produtor, seja de leite, de carne, o que for, mas aqui no caso nós estamos falando do produtor de leite, ele tem que profissionalizar. Não tem problema nenhum em correr atrás de um profissional e às vezes ele é gratuito. Às vezes ele recorre à cooperativa e lá na cooperativa tem um veterinário. Às vezes ele recorre à companhia do leite e a companhia do leite vai dar esse suporte. Ou tem o laticínio, entendeu? Né? Ou tem o laticínio vai dar o suporte. É assim, ó, quem que pode me ajudar com formulação de dieta? Quem que pode me ajudar com sanidade dos bezerros? Quem que pode me ajudar com a reprodução? Porque ele sozinho,
Você entende que ele está dirigindo uma empresa? Sim, claro. Né? A gente sempre fala isso Ele aqui. sozinho, ele tem limitações. É uma empresa milionária. A gente já falou disso várias vezes. É uma empresa milionária, o cara tem milhões em patrimônio, em terra, em vaca, e ele não trata aquilo lá como um negócio. Às vezes uma padaria da esquina trata, não menosprezando de maneira nenhuma, mas não é menosprezando, é tamanho de empresa. Trata o negócio como um negócio de fato, e o produtor não trata aquilo lá como negócio. Eu acho que é profissionalizar, sabe? Eu acho que é isso que a gente vê em segmentos de sucesso, em países de primeiro mundo, né? É profissionalizar. Sim. Profissionalizar. E é o fazendas grandes do Centro-Oeste, fazendas grandes, você fala, nossa, difícil, né? Uma fazenda tão grande assim, fazenda de 100 mil hectares, uma fazenda de 150 mil hectares, e o cara, sabe, profissionaliza, ele tem setor, ele tem quem cuide de cada segmento. E ele sabe falar de uma agulha que está faltando. Né? E às vezes o outro que tem uma propriedade menor, que tem ali 10, 15 vacas, não sabe te falar qual que é o custo da alimentação, quanto está saindo o quilo da ração dele. E vira um ciclo vicioso, né? Porque se ele não tem ninguém para ajudar ele na parte que ele precisa um pouco mais de profissionalização, ele não tem essa pessoa, o negócio não vai bem, ele não tem dinheiro para contratar alguém para fazer isso, aí fica tudo na mão dele, e aí fica tudo pelas metades, e por estar tudo pela metade fica menor. Então é um ciclo vicioso que eu já vi isso. Você terceirizar pontos estratégicos do seu negócio, eu acho interessantíssimo. Isso aí eu prezo muito por isso. Eu vou abrir um parênteses da discussão que eu entrei hoje. Estava numa reunião com um cliente e esse laticínio cliente estava preocupado com a exposição dos produtores a buscar o crédito, né? Que é uma preocupação que é muito que legal que o laticínio tem essa preocupação de ser responsável na captação, né? E aí eu falei com o laticínio o seguinte, que a gente precisava de ter um bom projeto que passasse segurança para o laticínio, para o produtor, e isso precisava ser estudado por propriedade, mas de forma com que a gente faça um projeto que esteja alinhado com os interesses do produtor e que dê escala de produção suficiente para que ele consiga profissionalização. Foi mais de uma reunião, coincidentemente, essa semana que eu tive que tratar disso, onde, por exemplo, o banco liberou um limite para o produtor de R$25 mil para o cara comprar vaca. O cara compra 2 vacas. Ele tem 10, ele compra mais 2. Ele tem 10 não profissional, tem 10 produzindo 50 litros de leite por dia. Aí você vai lá e coloca 2 vacas a mais na propriedade do cara. Você não estoura o limite de subsistência. Aí o que eu falei com o banco? É mais arriscado você emprestar esse dinheiro para ele. Porque se esse cara, o seu medo é sair do laticínio, né? Se ele sair do laticínio e continuar não profissional, não estourando o limite da subsistência, não mudando ele de classe social, qual que é o risco que você está correndo? Se ele sair, ele vai comprar a terceira refeição dele, não vai te pagar a parcela. Entendeu? Então, quando a gente fala de profissionalização, a gente precisa de pensar em projeto, plano de negócio para as propriedades, para transformar as propriedades. E um plano de negócio passa por injeção de capital. Sem investimento na propriedade, nós não vamos conseguir virar a chave na cadeia do leite. Mas isso dá outro podcast. Eu só falei parênteses aqui, porque quando a gente fala de profissionalização, eu tenho que ancorar o produtor de que não é um passo de mágica. Ele não vai virar a chave de uma hora para outra. Né? Precisa de ter um plano de negócio para a propriedade para ele conseguir buscar isso. Mesmo, que é o caminho, sabe? É o caminho. A profissionalização é o caminho de tudo, como o Miguel falou, é o caminho de tudo. Mas, Miguel, além da nutrição e além do que você estava falando de profissionalização, o que mais a gente tem que preocupar nos bastidores da reprodução? Claro, muito bom. Bom, como a reprodução é artigo de luxo, né? Como ela está tão no fim da linha, a gente tem que preocupar com muita coisa. Então a gente pode até ir estendendo isso aqui e acabar, né, falando mais do que devia. Mas eu acho que sendo um pouco mais pontual, já falando da nutrição, muito importante, eu acho que nós temos que lembrar de conforto térmico, porque conforto térmico, primeiro, deixa a vaca, como o próprio nome diz, né, estressada, desconfortável, e o estresse quer dizer que ela está liberando um hormônio do estresse, que é o cortisol, e o cortisol é inimigo da reprodução. Então acho que fica bem didático. Cortisol, que é o hormônio do estresse, é inimigo da reprodução. Bloqueia a liberação dos hormônios da reprodução. Então, estresse térmico, que é um estresse muito comum, né, nas vacas de leite,
é um grande inimigo da reprodução. Então vamos cuidar do estresse térmico. Não sei se você lembra desse dado, Miguel. Eu me lembro alguma coisa de escutar isso na faculdade, que uma vaca de 35, 40 litros de média, mais ou menos, o metabolismo dela é tão alto que chega a aumentar em cerca de 2 graus a temperatura corporal dela por causa do aumento do metabolismo. Eu lembro Confere? disso também. Eu lembro disso também. E Então, é por isso que a gente vê a Como vaca... é que é? Só repete pro leigo aqui. Uma vaca com a produção muito alta, eu não lembro exatamente qual o valor, mas era assim, uma produção de leite muito alta, 35, 40 Aí litros. ela O metabolismo dela é tão alto que ela gera tanto calor que a temperatura corporal dela é em torno de 2 graus acima de uma vaca normal. Entendi. Então, é basicamente o animal com febre e com calor o dia inteiro por si só. Imagina isso. Entendeu por que é estressante, né? Isso. Imagina isso ainda passando calor por causa da temperatura do ambiente. Né? Interessante. E assim, sendo até um pouco mais específico, além de liberar hormônios do estresse, o cortisol, o hormônio do estresse, o calor afeta o oócito, a gente fala errado, né? O óvulo dela. Então ela perde qualidade do oócito. Então mesmo se você vai lá em insemina, ou se o touro cobre, aquele oócito, aquele óvulo, né? Que ela vai liberar, que ela vai ovular, é como se ele já tivesse inviável. Então entendeu? é de boa qualidade. O que acontece com ele? Ovo cozido. É ovo cozido. Bom, é um pouco complexo Então, esse eixo até chegar nisso daí. Mas os genes relacionados à qualidade ocitária, principalmente os genes relacionados à morte celular, são os apoptóticos, eles são acionados. O fluido folicular está diferente. O ambiente onde aquele óvulo mora está diferente. Né? Então as células que ficam ali cuidando dele, são as células da granulose em volta dele, elas não estão conseguindo suprir, elas estão agindo de forma diferente, né? Metabolizando de forma diferente. E aí o oócito já começa a sofrer morte programada. Então é como se na hora que ela ovulasse, ele já estivesse morrendo. Traduzindo para você, pessoal, ovo cozido. Ovo cozido. Não vai sair pintinho. Ovo cozido. É isso. Hashtag então, assim, deu ruim. Calor é inimigo da reprodução. Né? Inimigo da vaca, inimigo da reprodução. E uma outra coisa muito interessante é a saúde, de forma geral, da vaca. Então, por exemplo, uma vaca que tem um problema de casco. Problema de casco é comum em vaca de leite, será? É o que tem, né? Então, o problema de casco é muito comum. O cara não lembra. Né? A vaca tá lá mancando, ela tá andando com 3 pernas. Até porque... Né? E ele tá querendo examinar libera a vaca. cortisol, né? Também libera cortisol. Também é um libera estresse, cortisol. O estresse libera também cortisol. Estresse, mas tem uma ação inflamatória. Então, assim, vaca com inflamação no casco. Vaca com mamite, que é muito comum, né? Ela tem um processo inflamatório e esse processo inflamatório libera também agentes no sangue que da mesma forma vão lá no fluido folicular, lá no ovário e alteram o meio onde está aquele óvulo, porque o óvulo é errado, né? Onde está o oócito, o óvulo é depois que fecunda, mas enfim, altera o fluido folicular onde ele está, altera o líquido em volta dele e na hora que a vaca ovula, ela já está ovulando um oócito inviável, pouco fértil. Então, inflamações das mais diversas também são inimigos da reprodução. Então, nós temos que cuidar de casco, nós temos que cuidar de mamite, nós temos que cuidar de qualquer que seja o desconforto, né, ou inflamação, para tentar pensar depois em emprenhar essa vaca. Então, o que você está falando comigo é que quando você tem processos inflamatórios desse tipo, eu vou ter um animal que ele está entrando no cio. Você consegue ver e falar assim, tá dando tudo certo, ela não está em anexo, o problema não é alimentação. Ela está entrando no cio, mesmo assim, eu não consigo fazer essa vaca emprenhar. Tá na hora de trocar o protocolo. Tá vendo só? Legal, exatamente. Então, pra você ver como que a reprodução, ela precisa de um raciocínio global, né? Não, a gente precisa ir lá ver o animal. São estresses dos mais diversos. Então, por exemplo, uma vaca que tem que andar muito, às vezes, né? Uma época de chuva, que deu aquele barro fora do comum, a vaca não está conseguindo andar. Ela vai ter mamite, ela vai ter desconforto, ela vai ter estresse, ela não emprenha. Né? Ou ela acabou de emprenhar e vai perder, porque o cortisol também acaba causando aborto. E aborto precoce é comum nos rebanhos leiteiros também. Então, assim, temos que pensar no bem-estar de forma geral dessa vaca. Dificuldade de deslocamento, inclinação, vaca não gosta de descer, cascalho. pedra no caminho, chuva intensa. Uma coisa que a gente sempre fala aqui que o bem-estar animal gera resultado. Resultado
pro dono. Tamanho né? de cama, eu já tive a oportunidade de visitar a freestyle, que o cara teve a capacidade de fazer um freestyle megalomaníaco, ou seja, caríssimo, né? E a barra tava na posição errada, que não dava posição para a vaca deitar. Aí as vacas mais segunda, terceira cria, elas não cabiam na cama. E aí elas ficavam, uma forma da gente visualizar, e se eu tirei foto do lugar, elas se posicionavam em cima da cama e com os pés de fora. E elas não aguentavam deitar. O cara tinha uma estrutura fina, cara, tudo para ser confortável e um erro de dimensionamento. Ele se perdeu no detalhe. Entendeu? Imagina só, né? Então, assim, tem muita coisa aí que pode, às vezes, não estar indo bem ali e gerando um fator estressante que vai culminar na vaca não emprenhar, né? Miguel, voltando um pouco, que essa é uma dúvida que eu sempre tenho. Você pega uma vaca muito gorda. O pessoal fala que uma vaca muito gorda também tem dificuldade de emprenhar. Procede? Procede, ou não? com certeza. E por quê? A vaca muito gorda, ela entra num quadro que mimetiza a diabetes. Então, é porque ela tem resistência à insulina. E ela tem dificuldade de metabolizar a glicose e o ósseo acaba, né, não conseguindo obter essa glicose. Então, é como se fosse um quadro diabetogênico, diabetomimético. Então, assim, ó, sim, acontece. Quem dera fosse esse o grande problema, né? Porque na maioria das vezes o problema é o contrário. Se a gente chegou nesse problema aí, opa, fazenda que tá com vaca gorda demais. Mas acontece sim, porque nós temos esse problema metabólico. Eu já escutei até, me fala porque isso eu escutei. De fato, eu nunca fiz. Mas eu fiquei pensando nisso. Por exemplo, você tem uma vaca muito gorda, e você gorda demais não vai dar certo. Só que se você deixar ela emagrecer, ela também não vai emprenhar. E tem gente que faz isso principalmente com gado de elite, já me falaram dessa estratégia, de você fazer o gado emagrecer, para depois você poder trazer comida de novo, para o animal começar a ganhar peso, e aí um animal ganhando peso, a probabilidade dele emprenhar é maior. Isso é comum em fazenda. Procede. Já não é tanto uma casuística de gado de leite, mas de gado de corte acontece. Principalmente fazendas de rebanho de elite, né? Então vaca PO, vaca zebuína embaiada, que o metabolismo dela é mais baixo, na hora que você coloca ela na baia e dá a dieta que você daria às vezes para uma vaca leiteira, ela engorda muito. Touro de central, acontece isso. Tanto que às vezes você vai passear lá numa central, você fala, o que o touro tá comendo aqui? Não tem nada no coxo. Porque um pouco que ele come, ele já engorda muito, né? A mantença dele é baixa. Então isso sim é um problema, mas geralmente é um problema de propriedades de animais zebuínos, geralmente propriedades de animal de elite, né? Que às vezes tem sim que fazer uma dieta, só que essa dieta não é tão simples. Porque se é uma dieta mal feita, ela entra em anestro. Né? E aí depois você tem um trabalhão, porque aí você vai ter fígado gorduroso, igual gente mesmo. Né? O cara que tá lá sobrepeso, ele fala, vou parar de comer, vou ficar uma semana sem comer. Né? O cara vai pro hospital internado, né? Fígado gorduroso, trava tudo. Então esse emagrecimento também não é assim, parar de dar comida pra vaca, não. Mas acontece, é um problema, não tão comum pra vaca de leite, mas Ô, Miguel, é bom você ter falado. Uma pergunta que às vezes pode parecer boba, assim, pra vocês que são veterinários, assim, se tudo dando certo, todos esses pré-requisitos foram cumpridos, a diferença de raça facilita ou dificulta a reprodução? Por exemplo, uma raça X, ela emprenha mais do que uma raça Y. Eu acho muito legal esse tempero, porque são dois veterinários, né? E você que você é economista? Só administração. Então, assim, muito legal esse tempero, porque esse termômetro, né? Porque essas perguntas que você faz, às vezes são perguntas dos telespectadores, de quem está assistindo, né? E às vezes o cara fica doido por perguntar lá. Então, muito legal, cara. Muito legal isso aí. Com certeza nós temos diferenças, né? Posso até falar que gritantes em relação à raça, em relação à escolha de raça, em relação à genética das vacas, né? Então, se o cara tem um criatório com vacas holandesas, nós temos um tipo de protocolo, nós temos um tipo de abordagem, nós temos um tipo de problema. Se nós temos um criatório de vaca gir ou girolanda, nós temos outro protocolo, outro tipo de abordagem, outros tipos de problema, né? Para eu ser um pouco mais, talvez, específico, se nós temos um rebanho de vacas zebuínas são aqueles animais oriundos da Índia,
animal que aguenta calor, né? Vaca mais orelhuda. Então, que nós tivemos um podcast do Girolando aqui, que foi muito bom. Então, vacas que têm genética provinda da Índia, que a gente chama de bós índicos, né? Zebuínos. Geralmente, o grande problema desses animais é que a vaca, depois de parida, ela não dá cio. Ela entra no que a gente chama de anestro. Tá? O metabolismo dela é mais baixo. Então, a produção de hormônios é mais baixa. Então, ela não consegue produzir LH o suficiente para ciclar, né? Pulsatilidade, NRH, enfim. Hormônios da reprodução. Então, o grande problema dela é que ela fica em anestro. Aí é o seguinte, se você tem touro na fazenda, ou se você tem inseminação na fazenda à base de observação de cio, de uma forma ou de outra, você não vai conseguir fazer nada com essa vaca. Porque ela não está dando cio. Então, o touro não está cobrindo e o inseminador não está vendo cio para poder inseminar. Então, nós temos que pensar em protocolos apropriados para esse tipo de rebanho, né, para tentar contornar esse tipo de problema. Já naqueles criatórios com vacas europeias, grande exemplo são as vacas holandesas, que é o que a gente chama de bós taurus, então animais de origem europeia, que são esses animais que aguentam frio, que não suportam o calor, como por exemplo o holandês, o Jersey, como por exemplo o Angus, no caso de gado de corte. Essa vaca holandesa, na verdade, ela já tem um metabolismo muito acelerado. Logo depois do parto, né, pelo metabolismo acelerado, ela já começa a recompor a pulsatilidade desses hormônios da reprodução, então ela consegue restabelecer esteroidogênese, produção de esteroides, produção de hormônios da reprodução. Só que como o metabolismo é muito, muito acelerado, ela mesma metaboliza esses hormônios. Então, ela não está em anestro, ela tem atividade ovariana. No ovário dela tem o crescimento das estruturas, que é o que a gente chama de folículo, né, que é o que vai ovular. O folículo dela está crescendo. Só que ela não consegue ovular porque todo o hormônio que ela está produzindo, todo aquele estrógeno, que está, né, estimulando a liberação de NRH, estimulando LH, enfim, todos esses hormônios da reprodução que ela está liberando, ela também está metabolizando. Então são outros protocolos, né, ou outra base de protocolo que a gente usa para acessar esse tipo de animal, né, esse tipo de genética. Porque não é que ela está em anestro, ela só está metabolizando muito, ela não está conseguindo ovular. Aí ela forma os cistos foliculares, o folículo só vai crescendo, 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 ela não consegue ovular, porque ela metaboliza tudo, passa tudo no fígado. Lembra aquele volume de sangue que nós falamos que passa no úbere? Aquilo ali também passa no fígado, também passa no pulmão, também passa no rim. Então ela metaboliza, ela mesma consome. Então, com certeza, temos diferenças sim, de acordo com o grau de sangue do rebanho, e nós temos que adaptar sim o manejo, seja com a escolha do protocolo certo. Então, por isso que o Daniel até falou, né, antes mesmo da gente começar a gravar, não existe fórmula, não existe o melhor protocolo. Existe a adequação de uma ideia para aquela realidade, né, e é óbvio que a gente parte de protocolos base, e aí a gente vai fazendo pequenos ajustes para tentar oferecer com mais eficiência para cada criatório. Já a gente entra no assunto dos protocolos. A gente fala diretamente ligada à reprodução, mas tem diferença da genética. Tem diferença. Um outro ponto que eu acho bacana da gente... Um outro ponto que eu acho bacana da gente falar também não é nem da vaca em si, mas é o problema de reprodução pela falta de detecção de cio. Não é isso? Parece bobo, né? Parece bobo. Porque quando a gente vai fazer lá o curso de inseminação, muito tranquilo. Observar cio é muito tranquilo. É uma vaca que está fazendo algazarra, uma vaca que está subindo na outra, né? Baile funk. Então, parece ser muito tranquilo. E, na verdade, é o grande limitador, é o grande limitante do uso da técnica, puramente. O grande limitador do uso da inseminação artificial é a observação de cio. Saber qual vaca que está no cio, que horas que ela está no cio, qual o melhor horário de inseminar essa vaca. É a que monta ou é a que é montada? É a que monta ou é a que é amontada? Né? Porque o cara fala, muito fácil. É a vaca que aceitou monta, e a partir do momento que ela aceitou monta, a gente conta aí 12 horas e insemina. Então, se ela aceitou monta no leite da tarde, 4 horas, eu insemino ela amanhã, 4 horas da manhã. Muito tranquilo. Bom, a vaca que está no cio, ela também monta, então você tem que ficar muito atento. Certo. A vaca holandesa de alto metabolismo, que metaboliza esses hormônios,
ela às vezes dá um cio muito curto, que pode acontecer entre a ordenha da tarde e a ordenha da manhã. Então ela deu o cio de meia-noite às 3, de 11 da noite às 3 da manhã, né? O cara tem que dormir também, então não tem jeito. Existe hierarquia dentro do curral. Então, se a vaca dominante está no cio, ninguém rela nela, cara. Né? Quem que ousa subir naquela vaca ali e tomar um na orelha depois? Então, isso daí atrapalha, né? Existem dispositivos, tem um que você coloca na anca, tem um que você coloca como se fosse o relógio que a turma usa para correr, né? Para ver quantos quilômetros ela andou dentro do composto lá. Não tem um exame, assim, sei lá, na urina, talvez? E aí, você pega a urina. Coletando isso? Não, mas você não precisa de coletar um tanto. Às vezes eu não sei. Eu tô chutando aqui. O problema não é a quantidade, é a frequência. De gravidez de mulher. Você vai lá, é um pinguinho só. Você não precisa de fazer um. Não, existem metodologias. Geralmente tem a ver com temperatura corporal. Então tem um dispositivo que vê a temperatura corporal, porque na hora do cio, tanto que em inglês é heat, porque ela aumenta a temperatura corporal. Então o dispositivo vai aferindo com temperatura constantemente. Fica fogosa. Na hora que ela fica fogosa, ele identifica, então pelo software. Tem uma pulseira que você coloca, então ela anda mais quando ela está em cio. Ah, entendi. Então essa pulseira indica. Mas hoje deve ter alguma coisa de tecnologia nisso, será? Tem. Alguma coisa, alguma câmera que você vê no curral e vê as temperaturas do Muitas fazendas usam. Isso daí é ferramenta. Isso é utilizado. Pra você ver o tamanho do problema. Então tem que ter um software que ajuda o cara a tentar ver quem tá no cio. Podômetro e colar. Tem um podômetro e tem colar, que mede a agitação. E tem o mais usado é o colar? O mais usado, sabe o que é? Um bastão na anca da vaca. Um batom de mulher. Tô brincando, né? Não é um batom, mas é como se fosse um bastão, como se fosse um batom colorido. Então você roda, ele sai. Lembra aquelas colas Prit de antigamente? Igualzinho a cola Prit. Cola de bastão mesmo que você usava na escola? Eu sei, Ela é um pouco mais grossa, maior assim. Mais ou menos aí, o quê? Vai dar uns 15 centímetros? 12, e aí você colore a anca da vaca. O osso do sacro, aquele osso de cima. Você colore. Porque na hora que ela tá no cio, você entende que a outra vai subir e vai tirar aquela tinta, que sobe várias vezes, né? Entendi. Então a vaca, você colore ela sempre. Tem uma metodologia no curral. Passou para tirar o leite, o cara passa o bastão. Às vezes tem cor diferente, né? Cada dia é uma cor, pra você saber. Ou cada semana é uma cor, enfim. Então ele passa aquilo ali todo dia. Todo dia ele reforça. O dia que ela chegou sem a tinta, é porque ela deu cio de noite. Sim. Ele insemina. Então são métodos que tentam identificar essas vacas que estão em cio. Tem um também... grande problema, só para não perder o raciocínio, as que estão dando cio, então pelo menos estão tentando. Mas a grande maioria não está nem dando cio ainda. E nós vamos perder aquela janela daqueles 3 meses para conseguir fazer um bezerro por ano. Você entendeu? Como livrar disso? IATF. Então, são 2 grandes trunfos da IATF. Aumentar a taxa de vaca inseminada. Na verdade, a gente chega numa taxa ótima. Mas ela tem que estar no cio para você fazer o IATF, não? A IATF leva ela no cio. Ah, entendi. A IATF que a gente tanto tá falando... Eu vou fazer o papel de bobo aqui e eu já sei o que é IATF porque eles me falaram antes, porque eu não sabia antes nos bastidores. Importantíssimo. Mas é bacana você explicar. A IATF, ela significa Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Então o nome é muito sugestivo. Eu vou inseminar aquela vaca num tempo fixo. Então, assim, você tá com raiva do peão, nós vamos fazer a inseminação dia 25 de dezembro, cara. E eu faço. É só programar, porque em tempo fixo. Nós vamos fazer a inseminação no dia do aniversário do cara. Vamos fazer. Você entendeu? Porque em tempo fixo. É só eu pegar o calendário e planejar. Nós vamos fazer um tratamento hormonal para que todas as vacas que eu tratar deem cio juntas, mas principalmente ovulem juntas. Tá? Insemina todas de uma vez. Nós vamos inseminar todas juntas. Isso quer dizer... Você só precisa saber que a reciprocidade acontece nessa hora. Você tá com raiva do peão, ele vai ficar com raiva de você e corre o risco de nenhuma emprenhar, mas... Né? Então é o que a gente chama de taxa de serviço. Se aumenta muito a sua chance de sucesso. Né? Na verdade, a gente eleva a taxa de serviço para 100%. Taxa de serviço significa número de vacas inseminadas sobre o número de vacas aptas a serem inseminadas. Então, se você tem um lote de vaca parida na sua fazenda, então você tem lá, sei lá, vamos fazer conta fácil, né? Porque eu sou veterinário, não sou economista. Então, você tem um lotinho de 10 vacas paridas, que já passaram por aquele período que a gente falou de espera, do resguardo.
Então você tem 10 vacas aptas a serem inseminadas. E aí nós estamos lá todo dia esperando ela dar cio. Colorinho na anca dela, olhando na câmera do Big Brother, vendo o que está acontecendo, né? E não tem ninguém dando cio. Quando vê uma dá, você insemina. 1 sobre 10. Sua taxa de serviço foi de 10%. Entendi. Uhum. E aí você fala, vamos fazer IATF? Vamos. Nós vamos fazer IATF nas 10, nós vamos inseminar as 10, então é 10 sobre 10, taxa de serviço de 100%. Então a IATF pega todas as vacas aptas e insemina todas elas. Não quer dizer que vai emprenhar todas, mas pelo menos nós vamos, né, colocar todas elas em processo aptas de emprenhar. emprenhar. Entendeu? Então, você ter a chance de emprenhar pela certeza de que você não está emprenhando, né? Basicamente é isso que você faz. Então isso é uma grande vantagem da IATF. A gente pega essas vacas que estão, por algum motivo, não dando cio, né? Não estão conseguindo ovular, igual a gente comentou agora, seja ela girolando, seja ela holandesa, não sei, mas por algum motivo ela não está conseguindo ovular, nós vamos fazer o tratamento hormonal e levar todas elas à ovulação. Tá? A palavra-chave nem é cio, porque é uma informação muito importante. Quando você protocola uma vaca, protocolar é o nome que a gente fala para o protocolo de IATF. Então, né, a realização do protocolo. Do processo, e você começa a chamar ele de apelidos, né? As vacas protocoladas, né? O que é protocolado? As vacas que estão sob protocolo de IATF, nem todas elas vão, de fato, dar cio. Então, esse bastão que você passa, se você quiser conferir, né? Se você protocolou 10 vacas, nem sempre as 10 vão dar cio. Mas você vai inseminar sempre as 10. Entendeu? O cio é um bom indicativo de que o protocolo está dando certo. Mas ele não é limitante. Você entende? Entendi. A vaca que deu cio ao final do protocolo de IATF, ela tem mais chance de emprenhar. Mas a que não deu cio também tem chance de emprenhar, embora seja menor. Então você insemina todo mundo. Certo? E qual? Isso é uma dúvida muito comum, sabe? A gente protocola, o cara fala, ó, essa daí não deu cio, não. Vamos pular, vamos para um próximo. Claro que não. Ela vai ser inseminada. E qual é o percentual de sucesso de fato? Pergunta muito importante, capciosa, né? Por que é capciosa? Porque é biologia, cara. Sabe? É biologia. Então a pergunta quase que volta pro proprietário. Né? Como que nós estamos no manejo nutricional? Como é que nós estamos? Que época do ano que a gente está? Nós estamos no calor? As vacas tudo bater 4 horas da manhã, elas já estão passando calor. Isso daí tudo influencia, claro. Nunca a nossa taxa vai ser de 100%. Nunca é uma palavra muito forte, né? Mas assim, muito pouco, a né? gente nunca espera taxa de 100%, assim como a gente nunca espera taxa de 0%. Né? Então a gente tem que mirar em alguma coisa. Então a gente mira em taxas próximas a 50%. Entendi. Tá? Depende de produção da vaca. Uma vaca de 50 litros de leite, 60 litros, a taxa é menor. Não tem jeito de a gente mirar em 50%. Se a gente olha e faz uma avaliação de score de condição corporal, que a gente estava falando, e vê que estão vacas magras, a gente já vai falar para o proprietário. E a conversa tem que ser sempre muito franca. Porque se o cara constrói um castelo na areia, ele pode bloquear a técnica depois. Porque se ele assiste o podcast e eu confirmo aqui que a técnica dá 50%, e aí vai um colega veterinário lá, faz o protocolo para ele e dá 30%, às vezes os 30% foram ótimos. Mas o cara estava esperando 50%. Né? A frustração é muito inimiga da gente. Em tudo. Em tudo, exato. Tudo. Na fazenda, na sua empresa, no casamento. Então, assim, se o cara estava esperando uma coisa e teve outra, ele frustrou. Então a conversa tem que ser muito franca. Então a gente não promete nada pro cara. Ó, vou fazer até emprenhar tudo suas vacas, né? Não, nós vamos sempre abrir, nós vamos sempre mostrar. A chance é essa aqui, na maior parte das vezes, pode não ter sucesso, tem que ser franco. Pode acontecer alguma coisa, nós vamos estudar o seu rebanho, vamos ver como é que as vacas vão responder. Época do ano emprenha melhor, época do ano emprenha pior. Cara, uma época do ano de calor extremo aqui, né? Na nossa região. Com chuva, sol, vaca com condição, às vezes, extensiva, ou seja, no pasto, ou com um freestyle, igual você falou, né? Mal estruturado. Tem jeito, vai emprenhar pior. Né? Ela vai emprenhar pior do que numa época mais fresca do ano. Então, por isso que não vou conseguir falar para você assim, emprenha tantos %. Né? Mas a gente tem que levar isso tudo pro proprietário na hora de implantar a técnica, para ele não frustrar, porque isso é um dos grandes vilões, né? Quando a gente vai implementar a IATF. O cara, geralmente, ele tem
uma ideia, ele ouviu de alguém, ele tá esperando alguma coisa. É péssimo, né, cara? E aí a frustração é a pior coisa que existe. E é muito comum a gente chegar na fazenda e o cara falar, eu já fiz IATF aqui em casa, emprenhou nada, parei. Entendeu? E o grande argumento é assim, ó, se não emprenhou nada na IATF, é porque ia emprenhar nada menos alguma coisa sem a IATF. Mas você tem que explicar pra ele, né? Isso daí tem que ser jogo aberto. Né? E a gente fala que em leite não se tem muito número, que o produtor não sabe muito número, tipo assim, qual que é a porcentagem dele, o custo, qual que é a renda sobre a ação, custo disso, a gente nunca fala, eles nunca sabem os números, mas um que consolidou que é uma coisa fora do normal é o 50% da IATF, né? 50% de IATF, 49% é ruim, 51% é bom. E esse número concretizou. Aonde você for na Lua e perguntar o que é bom IATF, é 50%. Pode pegar a vaca da Lua pra você ver que é isso aí. E você sabe uma coisa legal, cara? Uma vez eu cheguei pra um cliente, né? E eu tava fazendo a apresentação da IATF pra ele. Era gado de corte. E aí depois que eu terminei, ele... Tô te sacando, cara. Falou pra mim, né? Você tá falando esse negócio de 50%? Porque vai emprenhar 80%, 90% e você vai falar que você é o cara foda, né? Não sei se pode falar foda, mas enfim. Eu falei, não, pode. Cara. Eu tô te falando, entendeu? Então pra você ver como é que tem que ser uma conversa muito franca. Ele tava achando que eu tava fazendo um drama. Eu entendi. Mas depois, aí eu virei pra ele e falei assim, os 50%, na verdade, tá difícil a gente alcançar. Difícil você conseguir uns 50% num primeiro protocolo, numa fazenda que você nunca deu assistência. Inclusive tem um trabalho antigo, cara, que mostra que sabe qual que é o fator que mais impacta na taxa de prenhez? Você me perguntou no início, a gente falou de alimentação, a gente falou de clima, a gente falou de inflamações, a gente falou de estresse, a gente falou... Esse estudo fala que o fator que mais impacta na taxa de prenhez é o tempo de utilização da IATF no rebanho. E isso aí, aos olhos leigos, quando a gente vai conversar com um antigo e ele fala... Resguardo não pode lavar a cabeça, entendeu? Não tem os ditados antigos. Isso aí sempre tem um fundo de verdade. Às vezes não pela linha de raciocínio do ditado. Mas tem lebre aí. Né? E aí é muito comum de escutar o cara falar assim, não, vai fazendo a IATF que ela vai acostumando com esses hormônios. Ela vai pegando... Na verdade, ela acostuma sim, mas a fazenda toda acostuma. Você entende? É muito complexo, mas a fazenda toda acostuma. Quando você faz uma primeira IATF, você entende que você vai pegar tudo que tem de vazio na fazenda, você vai pegar o funcionário lá, o retireiro que nunca fez isso na vida, você vai pegar a fazenda, o produtor que nunca... Você que é o técnico, nunca inseminou, você vai ver como que faz, se elas vão entrar no tronco de lá pra cá ou daqui pra cá, de lá pra cá elas não entram, daqui pra lá elas entram melhor, só que você não... Então, com o passar do tempo, tudo começa a fluir. Você começa a fazer lote melhor, você começa a identificar as vacas problemáticas, vai tirando elas do... E começa a trabalhar o número, né? Entendeu? Você tá mirando em 50, se deu 30, você vai perguntar por quê. O que tá acontecendo, vai ajustando o protocolo. Isso, então, vai alimentando melhor, vai cuidando melhor, vai preparando mais a fazenda. O cara vira e fala, realmente, se eu não der comida, eu não emprenho mesmo não, deixa eu dar um jeito aqui. Então o tempo de uso da IATF é o fator mais importante para que tenha sucesso na IATF. E sabe um negócio legal? É que essa é a parte boa, né? Você tem um número, leva a tomada de decisão. E o ser humano ele tem fobia de ser o responsável, né? Aí o veterinário chega lá, roda o protocolo. Emprenhou 30%, tava mirando em 50%. Aí, mas claro, você não vacinou as vacas. Então, ou seja, você sempre bom de andar com o estagiário vai buscando, vai buscando a alternativa. Bom de andar com o estagiário é isso, né? Caiu uma coisa, quebrou um frasco, o estagiário O que tá acontecendo? Claro, você cozinhou o sêmen, aqui, ó, você não tinha o termômetro. Aí, ou seja, aí você vai caminhar, é isso que ele tá tentando dizer, né? Que vai aperfeiçoando a coisa. Tirando as arestas. Aí não tem aperfeiçoando o processo de inseminação e também tudo que está envolvido, né, fora. Né? Você melhora o ambiente, né? Você melhora a dinâmica da fazenda. Exatamente. Eu queria... E falando Desculpa eu interromper, nós falamos três ao mesmo tempo. Eu queria chamar a atenção de vocês, até por questão do nosso tempo, para a gente poder tentar concluir o raciocínio da parte que está ao redor do processo de inseminação. Eu já fiz uma provocação voltada aqui para a parte sanitária, né, quando eu citei vacina, né,
que é uma das coisas que precisa ser trabalhada. E se a gente for falar da parte sanitária, dá outro podcast, só da parte sanitária de reprodução. Se a gente for falar de pré-parto, dá outro podcast. Se for falar de conforto animal, dá outro podcast. Sim. E aí, assim, a gente pede desculpa à audiência, a gente vai fazer um de cada, mas não dá pra gente poder aprofundar sobre todos os temas aqui, porque dá outro podcast, né? Mas eu acho que foi muito bem dito que essas questões precisam ser tratadas. Terminando em responsabilidade, os nossos ouvintes eles têm uma responsabilidade grave nesse momento, não tem, Ronaldinho? Naquele momento, ele não pode faltar. Então, assim, já aproveitando o ensejo que eu fiz essa pausa, né? Tá na hora do microfone de ouro, tá na hora que o neném quer mamar, né? Tá na hora da gente bater a carteira do ouvinte, que a gente não pode deixar de chamar a atenção da nossa audiência, que nos ajude a levar essa informação, essa mensagem a cada vez mais pessoas. E para nos ajudar, tá na hora de você executar aquele protocolo, de ir lá e clicar no se inscrever. Se você ainda não clicou no sininho ainda, vai lá dar aquela cutucada nele, pega o seu aplicador de sêmen, vai lá e aperta ele no sininho. E compartilha isso com aquele produtor que já não sabe mais o que faz para emprenhar as vacas dele. Sem sombra de dúvida, o compartilhar é o mais importante, levar essa informação a cada vez mais pessoas. Bom, parênteses feito, volta no assunto aqui. Miguel, sobre essa parte que está mais ao redor do processo de reprodução, antes da gente entrar na IATF propriamente dita, você gostaria de destacar mais uma coisa? Eu sei que você é um cara disciplinado, trouxe a pauta. Nós esquecemos de alguma coisa? Eu acho que nós abordamos bem, mas claro, né, existem algumas dúvidas, existem alguns mitos. Por exemplo, será que as vacas que recebem BST, elas podem ser protocoladas? Será que quando eu vou protocolar uma vaca, eu tenho que descartar o leite? Será que quando a gente vai fazendo protocolo, essa vaca pode depois ficar maninha? Né? Não, mas então já vai explicando um de cada vez aí. Então, assim, pode são protocolar a vaca mitos com importantes. O BST, existem vários trabalhos, são até um paradigma, um paradoxo, né? Conclui-se que não há conclusão, mas conclui-se que não há conclusão, então se não há conclusão é porque não tem um dano real, né? O BST, ele é muito utilizado, é um hormônio que aumenta o metabolismo de forma geral, por isso que a vaca dá mais leite. Então se aumenta o metabolismo como um todo, e o raciocínio é até, pelo menos o meu, né, de certa forma simples. Se aumenta o metabolismo, aumentou o gasto energético. Se aumentou o gasto energético, e ela não tem de onde tirar, corta a reprodução. Se aumentou o gasto energético e ela tem manejo nutricional, ela tem o todo bem feito, o BST não vai interferir negativamente na reprodução. Então não tem problema, pode fazer. Não precisa descartar leite, né? O que a gente faz no protocolo de inseminação artificial, e isso eu acho que é uma informação muito importante, eu acho que tem que desmistificar mesmo, né? Porque o hormônio é uma coisa que assusta. Sem dúvida. Tem hormônio. Nossa senhora, como é que faz? Então o protocolo que a gente faz na IATF é realmente um protocolo hormonal. O protocolo é um conjunto de ações, né? Então a gente fala que é protocolo porque é um conjunto de ações pré-determinadas em dias específicos que a gente vai fazer como receita de bolo, né? O difícil é a gente chegar naquela receita. Mas o fato é, chegamos na receita de bolo, nós vamos usar aquela receita na fazenda. Então esse protocolo hormonal às vezes assusta, é hormônio. Se é hormônio, vai dar problema. Só que esses hormônios que nós estamos utilizando nada mais são do que os hormônios que a vaca produz. Você entende? Não tem nenhum hormônio novo para ela. Minto, tem um. Só que esse hormônio que é novo para ela, na verdade, é porque a gente tira da égua e usa no protocolo, em alguns protocolos, né, da vaca, que é o ECG. Novo hormônio da vida, Foligon, 5-ECG. Então esse daí é o único desconhecido. Mas é hormônio proteico, né? Então assim, não é nada que ela não consiga lidar ou não é nada que ela não já conheça. Então quando a gente faz o estrógeno, trocando em miúdos, é o estrógeno que ela já ia produzir. Você só direcionou, põe um implante de progesterona, é a progesterona que ela já ia produzir.
com o corpo lúteo dela. São hormônios conhecidos dela que ela já ia produzir. A única coisa é que a gente coloca eles de forma organizada para inseminar todo mundo junto. Sim. Então, não é o hormônio que vai dar malefício, que vai sair no leite, que vai ficar na carne. Não, é o hormônio dela. Entendeu? Isso não existe, né? Isso não existe. Inclusive, eu estava lendo até um trabalho falando sobre isso daí. Se você pega Vamos ver se eu guardei certo os números. Se você pega um menino na pré-puberdade, ele tem circulante no organismo dele, se não me engano, algo em torno de 50 mil nanogramas por ml de estrógeno. Aí se você pega o leite de uma vaca protocolada e vai ver o estrógeno, tem assim 10 nanogramas. Então um menino, ou seja, o menino contamina o leite, né? Não é o contrário. A categoria que menos tem estrógeno possível. Um menino pré-púbere, né? Antes da puberdade, tem 50 e poucos mil nanogramas por ml de estrógeno. E o leite da vaca tem 9 nanogramas. Acho que era 7 ou 9, depende. O leite da vaca não, a vaca, no caso. Não, eu tô falando assim, se você pegar o leite que você vai beber e olhar nanogramas por ml de estrógeno, tem 7 nanogramas. O menino contamina o leite, não é o leite que contamina o menino. Se ele espirrar ali no leite, né? Então assim, acho que isso é muito importante. Pasteurizou, virou aminoácido. É isso entendeu? que eu ia falar também. Você pasteuriza... Sim, entendeu? mas é porque às vezes não só o leite, né? Às vezes pensa na carne também, né? A carne não pasteuriza. Então, e a carne vai ter? Não vai. É o hormônio que a vaca já ia produzir mesmo. Entendeu? É o hormônio conhecido dela. É natural dela. Entendi. A diferença é que a gente faz de forma organizada. A gente aumenta a eficiência. Mais algum mito? Eu acho que não. Se eu Esse for lembrando, é um depois dos- eu falo. dos Mas eu acho que... principais, digamos, Eu né? esclareço o mito, mas não minto. Esse nós podemos fazer quase um bloco aqui. fazer um bloco do... Faz Para um corte. cada tema, nós vamos ter que fazer um bloco. Mito ou minto? Eu vou manipular. Às vezes o cara tem medo de manipular esses hormônios. Né? O cara vai manipular. Então, da mesma forma, né? Claro, não convém ficar espetando o dedo, mas não com estrógeno, com qualquer coisa, né, que você for fazer no curral, não convém espetar o dedo. Mas se deu dúvida, põe luva. Mas você entende que assim, ó, é um manejo, não vai levar malefício nenhum pra ninguém, tá? Então, Principalmente Tá com mais os fácil implantes, morrer né? de teto do que de hormônio. mais fácil morrer de teto na hora que o cara vai arrumar a cerca do boi do vizinho que tá vindo atrapalhar o protocolo, morre de teto lá. E essa Mas, é muito falada né? com implante, né? Implante, na hora de higienizar implante, põe luva, legal. A gente falou de profissionalizar, né? Põe Mas uma a luva. absorção disso aí para o retireiro, É para assim, alguém, é ó, muito baixa. vamos supor. Ela consegue absorver alguma coisa? Absorve contato? porque é hormônio esteroide. Né? O hormônio esteroide a gente absorve. O proteico não, mas o esteroide ele atravessa a barreira lipídica da célula, então a gente absorve. Então assim, ó, protocolei 10 vacas, vou lavar 10 implantes. Problema nenhum. Agora, uma fazenda lá no Mato Grosso, que a gente protocola 30 mil vacas por estação e o cara lava 600 implantes todos os dias, você entende? Aí pode ser que eu recomende esse cara usar luva mesmo. Agora, a absorção do outro aqui é mínima. Muito baixa, É né? muito baixa, tá? Então, por isso que não tem esse malefício, né? Acho que é uma bom. boa. Porque o hormônio costuma ter né? Esse misticismo, esse Sim, receio. Né? Miguel, nós podemos migrar para a prosa voltada, diretamente ligada aí à TF, e aquela pergunta que o pessoal tem que sentimento, qual que é o protocolo, qual que é o remédio, o que é a solução, né? E aí eu acho que se a gente entrar na operação e tentar, via as duas espécies que você já vazou para a gente a operação, tentar dar um direcionamento para os protocolos, a gente vai ajudar a audiência. Muito bom. Acho que a primeira mensagem que eu queria passar é: se alguém recomendou um protocolo, um veterinário recomendou um protocolo, ou se você viu num folheto, né, um protocolo de laboratório, né, o laboratório às vezes entrega lá um protocolo de específico, não é interessante que o cara mude. Tá? Então, depois da adoção de um protocolo, é tempo fixo. Então é assim, ó, não, mas segunda-feira eu estava apertado de serviço, vou fazer terça. Deu tudo errado. Né? A aplicação dos hormônios, ela tem que ser feita com bastante rigor, de dia e de hora. Isso é muito importante. Tá? E existem, vamos falar, duas grandes vertentes dos protocolos.
a vertente dos protocolos à base de estrógeno e progesterona, que é aquele que a gente coloca um implante na vaca e aplica uma injeção de estrógeno no primeiro dia. E uma outra vertente, que são os protocolos chamados de OV-Sync, inclusive foram os primeiros propostos, que é o protocolo à base de GNRH. Esse protocolo, na sua essência, ele nem traz o implante. Ele tem a aplicação do GNRH, que tem como, se eu ficar muito técnico, vocês vão me vigiando, né? Vai lá. Então nós temos essa primeira aplicação no OV-Sync, nós temos a primeira aplicação de GNRH, que tem como objetivo fazer a vaca ovular. Qual vaca que ovula? A vaca que estava em anestro, sem atividade nenhuma, ou aquela que tem atividade, que tem um folículo crescendo, mas está metabolizando e não está conseguindo chegar ao pico de LH? Aquela que tem o folículo crescendo. Então a gente utiliza esses protocolos realizados, né, no OV-Sync em vacas de grau de sangue mais voltado para o europeu, em vacas holandesas de alta produção, né? Que quando a gente passa o ultrassom, a gente vê que a maioria dessas vacas que já passaram pelo resguardo, né, pelo período de espera voluntária, as vacas que já passaram dos primeiros 30 dias de pós-parto e que já possuem folículo grande, a gente utiliza esse OV-Sync nelas. Porque eu preciso fazer com que esse folículo grande que não está conseguindo ovular saia de cena. Porque se ele ficar em cena, eu posso utilizá-lo no dia da inseminação. Então, é um folículo que está lá, que ela não está conseguindo ovular, por dias e dias e dias. Então, aquele ócito, aquele óvulo, né, que é a forma errônea, aquele ócito que está ali dentro, ele já ficou envelhecido, ele já perdeu viabilidade, e aí eu vou acabar induzindo a ovulação desse folículo lá no final. Como é que você tira? Você tira o óvulo? Tirar, que eu quero dizer, é aplicar um hormônio para fazer com que ela ovule. Então, nesse tipo de rebanho, de vacas mais puras, europeias, né? Então vamos falar assim, nesses rebanhos de vacas holandesas de alta produção, geralmente nós temos um padrão de vaca que passou dos 30 dias de espera voluntária e já tem um folículo grande no ovário, que se eu não tomar cuidado, ele vai persistir por todo o protocolo de IATF e ele que vai ovular no final do protocolo de IATF e eu vou inseminar aquele ócito que já está envelhecido. Então o que eu tenho que fazer? Fazer ele ovular no começo do protocolo. Sumir com ele, para vir um folículo novo e eu utilizar esse folículo novo no dia da inseminação. É quase dar um reset na vaca, entendeu? É dar um reset na vaca. Só que no OV-Sync nós damos o reset através da primeira ovulação. Agora, se eu pego o OV-Sync e vou utilizar em vaca girolando, que a propósito eu acho que é o grande trunfo, né, do nosso rebanho, né, é um gado importantíssimo, então nós temos que pensar no gado girolando, né, e isso daí tem que estar sempre na nossa cabeça. Nós temos aqui um rebanho, no podcast do Girolando ele até falou, né, no Brasil e também em outros países, mas nós somos o pioneiro e é aqui que mora o girolando, então nós temos um número muito grande desse padrão, desse perfil de rebanho. Então nós temos que lembrar disso. E nós temos que lembrar que não tem ninguém fazendo trabalho fora a gente para estudar esse tipo de rebanho. O ninguém, eu estou sendo, né, extremista. É muito pouco, né? Ninguém. Mas eu digo assim, a maioria dos trabalhos são nossos. Então não tem nenhum trabalho com vaca girolando nos Estados Unidos. Uhum. Então não adianta a gente pegar um estudo americano, um estudo europeu, um estudo e tentar colocar no nosso rebanho. É outro tipo, é outro perfil de gado. Tá? Então, voltando, não adianta a gente pegar um protocolo à base de OV-Sync que vai se basear, que o reset vai basear na primeira ovulação, porque o resto do protocolo dê certo, e utilizar numa vaca que não tem folículo para ovular. Lembra que eu falei para vocês que as vacas com grau de sangue zebuíno geralmente estão em anestro? Então o ovário não tem nada, está pequenininho, não tem folículo. Eu vou induzir a ovulação de quem? Então eu vou aplicar um GNRH para induzir a ovulação de ninguém. E se ninguém ovula, não temos o reset que você falou. Então por isso que nós tivemos que pensar numa outra forma de resetar essa vaca que não fosse via ovulação. E aí nós que eu falo é porque eu estou pegando um pouco, né? Eu não tive nada a ver, não. Nós desenvolvemos um protocolo à base de estrógeno e progesterona. Nós brasileiros. Desenvolvemos um protocolo à base de estrógeno e progesterona. E aí quem faz esse reset é essa união, né? Combinação. É essa combinação desses dois hormônios. Então, ao invés de a gente fazer o GNRH, que induz a ovulação para resetar, a gente faz estrógeno e progesterona,
que bloqueia o hipotálamo, corta a liberação de GnRH, corta a liberação do eixo reprodutivo e o ovário começa de novo. Nós cortamos momentaneamente, na hora que você aplica, bloqueia o hipotálamo, deu um silêncio, acabou os hormônios, foi lá embaixo. E aí depois ele começa a pulsar, a fazer de novo os pulsos de GnRH, e aí ele retoma, e aí sim começamos uma nova onda folicular, e aí nós temos um início, né, igual para todo mundo, da onda que vai originar o folículo dominante que vai ovular. Então, são duas vertentes, uma à base de ovulação no primeiro dia, e outra à base de reset via combinação de estrógeno e progesterona, e a partir desses dois protocolos é que a gente vai acabar ramificando para as outras possibilidades. Mas a grande diferença é o perfil do rebanho. Se eu usar GnRH num rebanho que não tem folículo para ovular, ou seja, girolando, não adiantou nada, eu joguei fora o protocolo e o meu tempo. Se eu usar o protocolo à base de estrógeno e progesterona numa vaca holandesa com folículo persistente, não adiantou nada, porque eu vou fazer o bloqueio hipotalâmico, mas o folículo já está desse tamanho. Então, esse bloqueio do eixo reprodutivo diminui os hormônios reprodutivos, mas o folículo já está lá. Na hora que ela retoma a pulsatilidade, esse folículo é que está lá de novo, entendeu? Então, lá no final do protocolo, geralmente depende, né, do protocolo, com 10 dias, 12 dias ou 17 dias, depende do protocolo. No final do protocolo, quando a gente induz a ovulação, é esse grandão que está lá, se a gente usar o protocolo de estrógeno e progesterona. E aí não vai emprenhar ninguém. Porque ali tem um ócito envelhecido que passou por estresse de balanço energético negativo do pós-parto, né? Que passou por, sei lá, adaptação da nova dieta, que passou por um punhado de coisa e já está envelhecido, propriamente dito. Gosta, né? O ócito ele é muito sensível, né? A duração dele é muito pouca. Então, por isso que é importante a gente saber adaptar qual dessas duas vertentes nós vamos usar, né? A gente consegue mesclar as duas vertentes, tá? Existem protocolos mesclando, até puxando sardinha para a nossa universidade aqui, nós até propusemos um protocolo, de certa forma mesclando o OV-Sync e os protocolos à base de estrógeno e progesterona. Foi um projeto de mestrado de um aluno que chama Luiz Capellari, até cito ele aqui, né? O mérito é dele. Foi colega meu da pós-graduação, eu estava no doutorado, ele estava fazendo mestrado, então eu ajudei. Inclusive fui eu que apresentei o trabalho no congresso, na SPTE, nós ganhamos como melhor trabalho do ano, porque a gente propôs um protocolo que mesclasse esses dois, porque existe um protocolo que chama-se Double OV-Sync. Então são 2 OV-Syncs, né? Para tentar dar o golpe nesse folículo persistente e depois, de fato, usar um folículo novo. Só que ele dura muito tempo, né? Protocolo de, não me lembro agora, mas, sei lá, quase 20 dias. Então a gente fez um híbrido, né? E aí fizemos uma proposta de um protocolo no mesmo custo, que teve a mesma taxa de prenhez. Mas então o importante é identificar o perfil do rebanho, saber qual dos protocolos a gente vai utilizar. E claro, se a gente tiver o conhecimento do porquê de cada aplicação, a gente pode sim otimizar alguma coisa, ver qual hormônio está mais barato no mercado e tentar ajudar o produtor, né, para ajustar o protocolo. Qual hormônio que ele tem na farmácia da fazenda. Falou, vamos usar esse estoque que você tem. É só a gente fazer o manejo um dia antes, um dia depois. Então assim, mas depois que está feito o protocolo, o cara tem que seguir, né? E se acontecer qualquer imprevisto, ele vai falar com o aconteceu aqui, esqueci de fazer o manejo de ontem, tem jeito de fazer ele hoje, aí às vezes nós vamos reestruturar o protocolo, tá? Mas a priori é importante a gente manter o protocolo, tá? Miguel, protocolo à base só de prostaglandina. Meu pai me falou muito disso, falou assim, agora tem esse monte de protocolo aí e tal. Sim. Antigamente, quando eu trabalhava e funcionava muito bem, era só na base de prostaglandina. Aplica prostaglandina hoje, se der o cio em torno de 2 dias insemina, se não, no D11 você aplica de novo a prostaglandina. O que você me fala? Eu já utilizei, eu já vi dar certo em lugar que tem a reprodução já muito boa e que você tem comida, tem tudo certo, né? Porque você também, uma vaca com anesto não adianta nada você aplicar prostaglandina. Né? A primeira coisa que eu ia falar é isso. Não dá pra gente fazer numa vaca que está em anestro ou que está nessa dificuldade de ovular. Porque, para quem está nos ouvindo, né, pro Leandro também, a prostaglandina, aí até sendo um pouco mais técnico, mas acho que é válido. A prostaglandina, que é o famoso ciozinho da vida, sincrocio, não estou fazendo propaganda para nenhum laboratório, mas só para o pessoal entender o que nós estamos falando. Né? É um hormônio que a gente aplica para
fazer a vaca sair de um período de espera dentro do ciclo e ir direto para a ovulação. Esse período de espera, ele vem na sequência de uma ovulação lá atrás. E essa espera acontece, didaticamente, para a vaca aguardar a sinalização de uma possível gestação. Trocando em miúdos, sendo bem mais objetivo. A vaca ovula e ela fica uns dias esperando para ver se emprenhou. Se ela não emprenhou, ela vai ovular de novo. Para ela ovular de novo, ela produz um hormônio que destrói essa estrutura da ovulação anterior, que é o que a gente chama de corpo lúteo. Tá? Quando a gente faz o protocolo à base de prostaglandina, não é um protocolo de IATF. É um protocolo, mas não em tempo fixo. Porque nós vamos pegar essa vaca que necessariamente já ovulou, então só aí já limita o uso da prostaglandina, porque nós estamos falando aqui de correr atrás do tempo naquelas vacas que ainda nem começaram a ovular e nós já temos que estar com ela prenha. São essas vacas que não estão ovulando ou que estão em anestro. Lembra que a gente falou daqueles 3 meses de pós-parto, que é onde a gente tem que emprenhar para ela produzir um bezerro por ano? A maioria delas nem cio está dando, nem ovular ela está conseguindo ovular. Mas para utilizar a prostaglandina, ela tem que estar ovulando. Então, geralmente, a gente vai usar a prostaglandina numa vaca que já passou desses 3 meses. Mas pode acontecer. E outra, não é regra. Tem vaca que vai começar a ovular. Que vai começar a dar cio, né? Mais precocemente. Então, nessas vacas que deram cio, a gente pode fazer o uso da prostaglandina, porque ela ovulou e ela estaria num período de aguardo para ver se ela emprenhou. Né? Só que se você sabe que ela não emprenhou, por que você sabe? Porque não tem touro e você não inseminou. Então, ou o Espírito Santo desceu, ou ela está vazia. Então, se você sabe que ela está vazia, a gente pode aplicar a prostaglandina, interromper essa espera e já voltar direto para a próxima ovulação. Adianta a fita aí. Né? Então, é um protocolo que a gente pode utilizar, mas ele não é em tempo fixo. Ele vai estar aliado com observação de cio. Né? Porque nós vamos aplicar e eu não sei que dia que ela vai dar cio. Uhum. Ela pode dar cio amanhã, pode dar cio daqui 2, 3 dias, pode dar cio daqui 5 dias, pode não dar. Né? Pode não dar. Então, é uma opção que a gente tem na manga, mas a gente já acaba perdendo uma parte boa das vantagens da IATF, que seria esse fixo, né, do nome. Tá? Mas dá para fazer, dá para a gente adaptar. Dependendo do manejo da fazenda, dá. Né? E dos protocolos que tem? Você chegou, deu uma olhada, pegou 5 folhetos diferentes, cada um propondo um protocolo para um tipo específico de animal. E aí, por aí vai. Existe diferença em resultado entre protocolos? Existe. Por exemplo, você pega vaca... Então vamos pegar um mesmo lote, né? Vacas holandesas de alta produção. E aí tem um protocolo sugerindo que você utilize um tipo de implante com mais concentração de progesterona. E outro com menos concentração de progesterona. Então, às vezes, naquele rebanho de vacas de alta produção, com maior metabolismo, você tem que contar com um implante com maior concentração de progesterona. Você entendeu? Naquele lote, você vai fazer um OV5 que deu errado, você vai fazer um double OV5 que vai dar certo. Então, né, você vai ajustando. Se você vai fazer um protocolo em primíparas, ou se você vai fazer um protocolo em multípara. Primípara é aquela vaca que pariu a primeira vez, então ela ainda está em crescimento. Né? Ela ainda, principalmente se for uma girolando, né? Se for uma novilha girolando, primípara. Então é assim, ela saiu de novilha porque pariu a primeira vez. E ela virou uma primípara, um parto. Depois disso, ela vai virar uma multípara, 2 ou mais partos. Então essa primípara girolando, que tem uma porcentagem de sangue gir, né? Geralmente ela precisa de um empurrãozinho no final do protocolo para que esse folículo acabe de crescer. Então, às vezes, tem um protocolo que vai trazer o ECG da vida, que são aqueles novo hormônio, Foligon, 5-ECG, que se você não fizer, vai emprenhar mal pra caramba o lote. Entendeu? Então, sim, existem particularidades dentro desses protocolos que seguem a mesma linha, que é importante a gente ter em mente, né? Ou questão de custo. Né? Às vezes tem um protocolo que vai mandar você fazer 400 unidades de ECG e o outro vai mandar você fazer 300 unidades. Ou em ml, né? Tem um protocolo que vai mandar você fazer 2 ml de sincrocita e outro vai mandar fazer 1,5. Às vezes a gente sabe que para aquele lote, para aquele padrão, para aquele perfil de rebanho, 1,5 ml funciona. Ou nem precisa aplicar. Você entendeu? E aí você economiza para o cliente, que é sempre muito importante. Então,
Vaca que veio do período de espera. Ela passou aqueles primeiros 30 dias de pós-parto. Não precisa fazer prostaglandina no primeiro dia de protocolo, na maioria das vezes. Porque não tem ninguém ovulada. Na verdade, o nosso grande problema é que elas realmente não estão ovulando. Então economiza essa prostaglandina. Mas às vezes um panfleto de laboratório vai querer que você aplique, né? Claro. Ele vai vender o protocolo fechado para você. Então existem sim particularidades que a gente pode tentar otimizar o protocolo, baratear o protocolo ou aumentar a taxa de prenhez, né, em função desses pequenos ajustes. E eu sempre vejo isso. E todo mundo fica no desespero de qual protocolo utilizar, porque realmente são muitas variáveis para você poder utilizar. E decidir qual protocolo que vale mais. Não tem o melhor protocolo. Não tem o melhor, mas eu sempre percebo que todo mundo fica perdido no final das contas. Quando eu falo assim, ó, qual é o melhor protocolo ou qual protocolo utilizar? No final das contas, todo mundo sai das palestras e continua sem saber o que usar. Uhum. Você consegue, assim, meio que sintetizar quais seriam os pontos principais de ser utilizados na hora de você escolher? Você puder pensar assim, ó, por exemplo, 5 pontos, sei lá, alguma coisa do tipo. Um ponto importante. Número de vezes que a vaca vai ser manejada. Então, por exemplo, você tem um protocolo que a gente precisa manejar a vaca 3 vezes só. Ela vai ser manejada no D0, que é o primeiro dia de protocolo, depois no 8º e vai ser inseminada no 10º. Tem protocolo que ela vai ser manejada D0, depois ela toma uma prostaglandina do D7, depois ela toma o manejo do D8, depois ela vai ser inseminada. Ela vem no curral uma vez a mais. Às vezes ela vai ter que tomar outra prostaglandina, se for de vaca de mais produção, então ela vai ser manejada 5 vezes. Então o número de manejos é uma coisa que a gente pode pôr em questão. É o mesmo protocolo, estudos mostrando que tem a mesma taxa de prenhez, mas às vezes o cara fala, não, eu prefiro manejar menos vezes, põe no meu calendário aqui, 3 manejos. Não. Meu funcionário vai fazer uma confusão se tiver que aplicar 4 injeções na vaca no mesmo dia. Ou 3 injeções. Tem jeito de diminuir? Não tem. Então vamos fazer uma injeção um dia antes, uma no dia, outro dia depois. Entendeu? Então, o número de manejos é uma coisa que a gente pode levar em consideração. De acordo com disponibilidade de mão de obra, né? E de acordo com o calendário. Então tem muita fazenda que usa calendário. Toda segunda-feira é dia de implante. Fica muito bom. Você entendeu? Juntou o lote. Junta o lote e toda segunda-feira. Mas aí é fazenda grande, né? Claro. Toda segunda-feira vai ser dia de implantar. Aí o cara não erra. Porque o grande vilão do protocolo é o erro do manejo. É a hora que ele tinha que aplicar e não aplicou. É embananar os hormônios e fazer hormônio de amanhã hoje, o de hoje amanhã. Né? Então, às vezes, essa jogada de manejo pode ser crucial na hora de tentar descobrir qual o melhor protocolo para aquela fazenda. Tá? E cai um pouco, assim, na sua opinião, no tentativa e erro? Cai. Tenta aplicar, você cai. tenta um... Cai, só que a gente acaba não indo tão às cegas assim mais, né? Porque você já sabe mais ou menos o perfil ali do gato, já sabe o que está acontecendo. Você já vai fazer uma tentativa, não tão no erro, mas claro, você vai fazer uma tentativa e às vezes depois você vai poder fazer alguns ajustes, sim. Mas não é uma tentativa e erro tão no 0, tudo ou 8 ou 80, não. Escolhe, né? Pegou 5 cartilhas e fala assim, agora vamos tentar quarta. E aí vê o que acontece, né? E quantas vezes você pode tentar por ano? A minha pergunta é a seguinte, você falou aí que de 10 a 50%, 50% você faz o protocolo de 10 a 5, sim. Você tem vamos sucesso, supor, de né? fato. Vamos supor. E quando você pode fazer... Você pode fazer no próximo ciclo as outras 5? Exatamente. Ou você tem um tempo aí de... Isso depende do diagnóstico da gestação. Então a gente tem que passar ultrassom para ver quem que emprenhou. Sim. Não é que a gente tem que passar ultrassom. É interessante que a gente passe ultrassom para ganhar tempo. Já pode, um mês já pode fazer. E aí a gente consegue diagnosticar a gestação próximo de 28 dias. Então vamos arredondar. Com 30 dias depois da inseminação, a gente volta na fazenda, passa o ultrassom, faz o diagnóstico daquelas que ficaram gestantes, essas estão gestantes, e a gente pega as que não ficaram gestantes, as vazias, e reinicia um novo protocolo. Então, com 30 dias depois da inseminação anterior, a gente já pode começar novo protocolo, e assim sucessivamente até que ela emprenhe. Entendi. Entendeu? Então, a gente pode fazer um número alto de inseminações, né? No ano pode fazer... Cada vez que ela estiver vazia, a gente repete. Tá? E a gente pode até fazer uso de ultrassonografia Doppler e tentar diminuir esses 30 dias. Então, a gente traz para 22 dias, por exemplo. Sim. Né? E aí a gente consegue diagnosticar as vazias. A gente não consegue diagnosticar as prenhas. Uhum. O Doppler, ele me fala quem está vazia.
mas não me fala quem tá prenha. Com 30 dias também, vai falar também quem tá... Então, com 30 eu vejo a prenhez mesmo, você vê entendeu? Que tá prenha, né? É porque então, o Doppler... mas você tem que tocar de novo nesse... ela vai entrar no retoque, claro, né? Pode ser que existe uma taxa de perda gestacional no início da gestação. A ferramenta ultrassom acaba que ela ajuda a gente a encontrar a vazia mais cedo, com o Doppler mais cedo ainda. Sim. Né? Agora, para falar assim, essa aqui tá prenha, vamos tirar ela dos manejos reprodutivos, tanto faz você fazer isso na mão quanto fazendo ultrassom, né? Isso é interessante, porque com 28, de fato, você vê lá a bolhazinha com líquido, né? E aí você sabe que o animal está prenhe. E com o Doppler é interessante, porque você não vai no útero para tentar achar a bolhazinha ou aquela bolinha de água. Você vai no ovário, e de acordo com a atividade de ovário de circulação sanguínea, e o Doppler vem para isso, justamente para mostrar fluxo sanguíneo, no corpo, você consegue saber. Se ela está com o fluxo sanguíneo alto, a tendência é que ela esteja prenha. Agora, uma coisa interessante, você falou... Eu tinha pensado uma coisa, eu vou lembrar de novo. Você ia falar. Você fala do implante no D20? Eu ia falar de custo, você falou sobre quantas vezes a gente pode refazer. Isso. E aí eu ia falar o seguinte, eu falei pra você que a gente pode refazer no mês seguinte, né? Então a gente dá 30 dias da inseminação, mas lembra que o protocolo geralmente dura 10 dias. Esses protocolos à base de estrógeno e progesterona, que é o que a gente mais usa então, no gado de ano Girolamo. Você pode fazer 10 vezes no rebanho. Se Deus quiser, você não vai ter essa vaca, né? Porque Sim. significa que ela não emprenhou 10 vezes. Isso. Não, Mas, é 4 ciclos, teoricamente, se for 50%, depois 50%, depois 50%, 4 ciclos você já fez do rebanho inteiro, em 4 vezes. No gado de corte são 3 ciclos, num mundo colorido da Disney. Que a gente só consegue alcançar com muito tempo de assistência dentro daquela fazenda, com muita seriedade. E isso traz o que eu ia falar com esse gancho que você me deixou. Então a gente faz um protocolo, insemina todo mundo, ali 30 dias a gente volta, vê quem tá prenhe, quem tá vazia e faz de novo. Essa continuidade no trabalho, ela é muito importante pra gente ter resultado na fazenda. Porque uma inseminação, uma IATF, não vai fazer verão. Você entende? Uma IATF não vai mudar a vida do cara, do produtor de leite. Às vezes do de corte ele pode até fazer, pode ser um game changer pra ele. Mas do de leite, não. Por quê? Porque ele não tem todas as vacas para ser inseridas. Nós vamos inseminar um lotinho de vaca. E aí no mês seguinte, vão ter algumas que vão ficar vazias, com outras que já pariram, que passaram da espera voluntária, vão fazer outro lotinho. E assim sucessivamente. Se essa corrente é quebrada, a gente perde muito tempo de eficiência, muito tempo de trabalho. Então o que às vezes costuma acontecer, não estou culpando o produtor, porque eu sei que nem tudo são flores, tá? Mas o que às vezes acontece? Assistência mensal. Que nós vamos todo mês para ver quem emprenhou, quem não emprenhou. Esse mês o preço do leite caiu. Ô, Vete, não precisa vir, cara. Esse mês pode deixar que eu pus o boi. Entendeu? Isso daí causa um transtorno na planilhinha nossa do Excel que você não calcula, cara. Porque na visita do outro mês, nós vamos ter vaca de novo de tudo quanto é jeito e às vezes nem protocolo eu vou poder fazer. Porque você não sabe o que você tá não sabe com 15 quem o boi, dias. porque eu não preciso de 30 dias para ver prenhez. Exato, Se o boi cobriu essa vaca tem 10 dias... Eu vou achar que ela tá vazia, vou fazer o protocolo necessariamente vai fazer ela abortar e necessariamente não vai fazer ela emprenhar de novo. Não vai vingar porque na o útero próxima. dela não tá preparado para começar uma nova gestação. Então, o correto seria você fazer 4 meses de protocolo. Correto é ter uma assistência. Sim, claro. Entendeu? Correto. Porque esses 4 meses você tá pensando no indivíduo, mas em rebanho, todo mês vai ter vaca pra gente mexer. Vaca nova, que tá saindo do período de espera. Ou vaca que falhou do protocolo anterior, que nós temos que acessar o quanto antes. Então, a continuidade do trabalho é muito importante. E chega no ponto também, Leandro, que assim, você fez um protocolo, a vaca não emprenhou, normal. Fez um outro protocolo, a vaca não emprenhou, ok. Fez o terceiro protocolo, a vaca não emprenhou, é grave. Fez o quarto protocolo, a vaca não emprenhou. É uma vaca que tem problema de reprodução. Você já começa a tratar ela um pouco diferente também. Aí você tem que avaliar se ela está doente, se é alguma outra coisa que está por fora. Mas se ela é uma das vacas que estão produzindo 50 quilos de leite por dia, né? Daniel, estatisticamente a vaca tem que emprenhar em 4 vezes. Se você pensar nos 50%, né? Exato. Se pensar nos 50%. Sim. Aí, senão você já tem o problema da fazenda. Alguma coisa daqueles 9 itens que o Miguel falou, tá falho. E assim, entendeu? de vez em quando... Ou às vezes a vaca também tem algum problema. Não, né? E às vezes é um rebanho que não vai chegar nos 50. Se nós estamos pensando
né, num rebanho, de média de 40 quilos de leite dia, com vaca holandesa de cima e embaixo, entendeu? Todo mundo solto num freestyle. Em janeiro. Em janeiro. Chovendo e fazendo calor. Sua taxa não é 50. Tá? Não é que eu tô ajudando os veterinários de campo, taxa colegas, for não. 50 tô sendo mentira. real. Entendeu? A taxa não é de 50. Então, essa sua conta, você falou assim, ela tem que emprenhar em 4 vezes. Depende, que vaca que é essa? E nós temos que entender também que nossa audiência tá aí num país continental. Eu estava em Alagoas, vieram falar comigo sobre o podcast. É pouco quente lá, né? E lá é ovo cozido, o tema do podcast de hoje, né? E aí, de fato, né, precisa ser colocado. E detalhe importante, assim, foi uma experiência bem interessante para mim, porque a gente acha que o Nordeste é aquele monte de vaca colorida, nós estamos aqui embaixo, né, para quem não foi, acha que aquele monte de vaca colorida, chifruda, magra, etc. Enfim, vaca holandesa alto do lado nível. e do outro da rodovia. Tá vendo? Alto Entendeu? nível. Então, às vezes, não vai Profissionalizando. mirar nos 50%, né? Aí nós vamos ver a realidade daquela fazenda e tudo envolve É a dinâmica cálculo. da fazenda, Tudo envolve cálculo, do né? clima, enfim. Porque o que acontece? A IATF, geralmente um pensamento muito superficial, mas que vem na cabeça logo a princípio, se eu tenho o boi de graça cobrindo essas vacas, por que eu vou tirar o boi e começar a comprar hormônio para ficar inseminando, comprando sêmen? É caro, custa. Isso é um detalhe que eu ia chegar Né? e perguntar. Quanto custa um protocolo Quanto em custa um média? protocolo? Quanto custa um protocolo? Então, hoje, um protocolo custa mais ou menos aqui na nossa região. Já colocando veterinário, já colocando... Não, todas vou essas- falar até mais específico, É. né? Mais detalhado. de hormônio. O cara vai gastar mais ou menos uns R$30 se ele comprar hormônio num preço legal, tá? Mais ou menos uns R$30 de hormônio. Por que eu não vou te falar o pacote? Porque eu não sei que touro que ele quer usar. Então vamos supor que ele quer usar um touro aí de R$20 a dose, mais ou menos, né? Seria um touro bom. Então o protocolo foi a 50, mais assistência veterinária, que eu não sei quanto custa, porque se o cara vai querer que o veterinário vá inseminar uma vaca, é um preço. Se o cara vai querer que o veterinário vá para inseminar, sei lá, 30, 50 vacas... E ele tem que Então- internalizar, tem que buscar internalizar na medida do possível, né? A não ser que sejam muito pequenos produtores, que aí precisa de buscar o associativismo, né? Ter um grupo sim, de produtores para ser exatamente. assistido. Uma linha de Senão- assistência para você sim, poder dividir o dia, é. né? Mas você está falando de R$100 aí, mais ou Então nós menos. estamos falando aí algo em torno... De R$100 talvez de 100 inseminar, para menos, tá? Vamos colocar... Porque eu acho que ninguém vai chamar para inseminar uma vaca. Então vamos falar assim, É eu muito acho que é difícil. daí para menos. É difícil falar uma conta exata, mas vamos falar. Aí tá, pô, então tô gastando R$100 para inseminar uma vaca. E com touro eu não tava gastando nada. Mas essa conta não é assim. Não é que com touro você não tava gastando nada. O touro tem custo dentro da sua fazenda, Tenho. né? Tem um custo de aquisição do touro, que geralmente é alto, se você quiser isso. trabalhar com touro bom. É isso que eu ia falar. Tem um custo de manutenção do touro na fazenda, que é alto, que ele come igual uma vaca. Na verdade, às vezes ele come até Come mais, porque ele é até mais Ele é pesado, grande, né? E quanto menor o produtor, mais caro o touro. E sabe É o porque que você que eu... dilui ele menos vaca. E sabe o que é caríssimo? O touro que tá lá e que ainda não está cobrindo, porque a vaca não tá dando cio. Então, na verdade, essa conta, Não, quando a e gente o fala í- e o assim, índice de eu não tô sucesso- gastando nada e um protocolo que eu tô gastando alguma coisa. Na verdade, o gastando nada, você tá gastando é muito mais, porque o touro não tá fazendo nada lá, a vaca não tá dando Não, cio. e outra coisa, o índice de Aí sucesso aquela primeira do touro conta que a é gente menor. fez, que você mostrou lá, né? Do leite que ela tá deixando de produzir, Nossa, da bezerra que ela touro- que tá deixando de Ô, nascer. Miguel, e o índice de sucesso do touro, eu não sei se a palavra certa é índice Sim. de sucesso, mas ele é menor. Vamos ou chancelar não. isso aqui Não, agora. não, não do que necessariamente. Não Selo necessariamente. Leandro Avelar de reprodução. Índice de sucesso. Vai ficar maneiro isso. Não é índice de sucesso que fala, não? Eu acho que, sei lá. É, eu sim. escutei Vamos falar assim, a taxa de prenhez na monta natural e a taxa de prenhez na inseminação. Tá vendo? A taxa de prenhez na monta natural. É É. maior ou menor? A Ou gente nem até sempre média? espera que essa taxa seja maior com touro. Ah, é? É, porque ele vai cobrir a vaca várias vezes, ele vai ejacular uma quantidade volume absurdamente é maior, né, de espermatozoides. Então, assim, ele está por conta daquela vaca. Então, enquanto nós vamos fazer uma inseminação com uma palhetinha de 10 milhões de espermatozoides na vaca, o touro, cada vez que ele ejacula, ele vai ejacular bilhões de espermatozoides e ele vai cobrir ela meia dúzia de vezes ou até mais, entendeu? Então, ele vai colocar lá dentro uma contagem, talvez o maior desperdício da natureza, né? Porque ele vai colocar lá bilhões e bilhões, mas eu tô falando
coisa de... É o tiro de canhão pra matar a mosca. 50 bilhões. O que eu quero chegar assim, não tem melhor nem pior, né? Só que esse touro, pra ele fazer isso, que eu tô falando que a taxa de prenhez dele às vezes é maior, a gente espera uma taxa de prenhez ao touro próxima de 70%. E daí a TF nós estamos falando próxima de 50%. Mas o touro, ele tá cobrindo uma vaca, né? Num cio natural. Então, quer dizer, se ela deu o cio natural, você entende que aqueles itens anteriores estavam em sincronia? E às vezes a IATF está acessando exatamente as vacas que não estão em sincronia, porque elas não estão dando cio. Então a conta da IATF, ela fecha na hora que você pensa assim, ó, tudo que eu estou fazendo para emprenhar essa vaca aqui vai ser lucro, porque nas vias naturais, ela é emprenhada em 6 meses. É todas as contas contra zero. Você entende o que eu estou querendo dizer? Entendi. É tudo contra zero. A conta do outro lado é zero. A taxa de serviço que a gente falou lá atrás é zero. Tô sendo dramático, claro, né? Tem vaca que vai dar cio, sim. Eu tô pensando num âmbito maior. Didático. Né? Num âmbito maior, o nosso intervalo entre partos não é de 18 meses. Por que é de 18 meses? Porque elas vão começar a dar cio 6 meses depois que pariu. 4 meses depois que pariu, 5 meses depois que pariu. E nós estamos trabalhando em quem? Nas que estão paridas de 30 dias. Então por isso que eu tô falando que todas as contas da IATF são contra zero. Entendeu? A gente, eu vou reforçar com você, e acho que é bom para destacar para os produtores, né, que estão aí ainda perdidos com o touro, e o Leandro não pegou essa, eu vou falar para ele não estava na nossa última gravação. Vocês sentiram minha falta? Sentiu. Faz a conta do... essa é a conta que o produtor não faz. Um touro de R$9.000. Esse touro vai ficar 3 anos na fazenda para ele não cobrir as filhas. Exatamente. R$3.000 por ano. Senão as filhas dele já vêm na reprodução. Ele não pode cobrir filha, claro. Né? Você tem que comprar o touro. Ele fica na fazenda 3... R$3.000 por ano. Dá. Para 20 vacas. Vamos falar assim, o produtor ali tem 20 vaquinhas. Uhum. Sem comida já dá 30 inseminações por ano. R$150, certo? Por vaca. Acompanhou a minha conta? R$150 por vaca, a depreciação do touro. Só que eu tenho R$9.000 empatado nele. R$9.000 empatado nele no dinheiro de hoje é 1%. Mas também você vende o touro, não sei se Mas o touro você não vende ele a 9. Geralmente esse touro, ele é descarte. Ah, entendi. Porque depois que ele já ficou mais velho, o frigorífico não quer ele. Ninguém quer ele. Ele é uma bomba. De um touro holandês que pega até a sombra, que ele vai ficando um bicho complicado de trabalhar. Entendeu? Que custa, conta perfeita, essa que o Ronaldo acabou de fazer, né? Não, se for para descarte mesmo, aí a conta faz o descarte não quer dizer que ele é zero, não. Mas tô falando assim, ele vale o residual pouco. É baixo. Ele é baixo. Não, então dos R$150 fala que é 100. Entendeu? Que aí é bem próximo. Aí você põe mais R$90 do custo do capital empatado nele. 190 por vaca. Certo? Olha só. Porque isso é dinheiro real. Eu tirei o dinheiro de um lugar que estava rendendo. Fora a comida. Eu tirei o dinheiro. Esses 9.050 com 90. Eu vou ser mais agressivo ainda. Esses R$9.000 era outra vaca no rebanho que dá R$4.000 por ano de margem bruta. Conta nela, Entendeu? Esse é o custo de oportunidade. O cara é produtor de leite. Ele deixou de comprar uma vaca, botou o touro lá e perdeu R$4.000. Esse é o custo de oportunidade. Não é o 1%. Entendi. Entendeu o negócio? Sim. Então, você falou tudo. E ele tá achando que era mais barato. Ainda tem mais uma conta, viu, cara? Não, eu vou chegar... você pôr na sua conta. Mas as filhas da inseminação tem outro valor agregado que as filhas desse touro. Lembra das bezerras que você falou no rebanho? Que é entrada, é o outro preço. Vou botar mais vantagem. Tem muita vantagem em inseminação. Mas vou falar de dinheiro, assim, real, que é indiscutível. É planilha, indiscutível. Ao invés de você pegar e comprar um touro, você compra uma vaca. A produção de leite dela paga a inseminação da turma toda. 35 quilos de silagem pro danado. Você põe 30 quilos de silagem pro danado lá. A 30 centavos o quilo da silagem é R$9 o dia. R$270 por mês dele. A mensalidade do vagabundo. Se trocar um touro por uma vaca, entendeu? Com certeza. Pega esse dinheiro aí e coloca ele só para pagar o nitrogênio do botijão. Entendeu? Ele zera lá. Então, se você parar pra pensar, você acha que aquilo ali tá de graça porque não tem desembolso. Porque você tá achando que não tem desembolso mensal. É o achismo do que você acha, entendeu? Que não tem custo. É porque não tá saindo do seu bolso. Não sai todo dia, né? Não é uma saída ativa. Não dói lentamente. Não gera boleto. A gente já falou não dói isso. lentamente. A gente já falou isso várias vezes aqui.
Ele né? não custa. O produtor tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Tem que fazer conta o tempo todo, tratar o negócio com a empresa, Né? que aí o negócio vai dar certo. Tem que fazer conta. Agora sim, só a margem bruta dessa vaca que ele colocar no lugar do touro paga todo o processo de inseminação e o protocolo das outras. Não precisa falar mais nada. Eu estou fazendo muito simples. Entendeu? Se o cara pega o touro e vende, vira uma vaca, a produção da vaca, porque comida por comida... Sim. É, isso né? Comida por comida, não vão fazer a conta da comida. Comida por comida, a produção já pagou a inseminação do rebanho inteiro. Eu tô com a consciência tranquila. Eu avisei no começo que o cara era tarado pra falar de reprodução. Só pra vocês saberem, nós atingimos 2 horas de papo. Não, e o pior, a nossa meta pros ouvintes, a gente chegou no começo e combinou o seguinte: nós temos que fazer um podcast mais curto. Isso. Porque tá muito longo. O povo pediu. É, e a voz do povo pediu, porque é tá, a voz de Deus. aí a gente vai lá, quando a gente fala isso, a gente faz um podcast de 2 horas. Né? É por isso que minha sugestão é dividir esse podcast em 2, colocar 2 edições, sair uma semana, no segundo e na quinta, na sexta. E ainda tem carta na manga pra gente falar. Nós nem falamos de transferir embrião ainda. Nós nem falamos de, né? Pegar essa vaca que não tá emprenhando e pôr embrião nela. Tá Nossa, convidado tem pra muita voltar pra coisa. falar de FIV, que eu acho que Tem já dá opção. outro assunto Já aí. dá, já Transferência de embrião e etc e tal. Com certeza. Dá pra gente falar de muitas vantagens, né? Isso aí. A gente podia fechar com um tema e já combinar um outro É. tema, Que um outro bom, próximo quer tema. marcar? E na sequência marcar? já combina Amanhã? a cerveja. Amanhã, pá. Ué, já combina a cerveja, né? Bom, Miguel, vai lá. vamos para as últimas? Final? Vamos. Miguel, eu acho que eu já vou puxar aqui já pra gente terminar esse podcast. E obrigado mesmo por você ter vindo. Eu vim pra Lavras aqui, que bom que você tá aqui. Gente, Quer dizer, olha, que bom que eu estou aqui, né? Que Com bom que vocês me fizeram esse novamente. convite. E vocês me falaram várias vezes que é muito prazeroso, que vocês chegam aqui, né? E ficam descontraídos, às vezes chega cansado, porque às vezes o ouvinte não tá sabendo, eu não sabia, né? Mas agora são 9 horas da noite, né? Eu achei, pela animação de vocês, quando eu assisto, eu achei que isso aqui era 7 horas da manhã, cara. Né? Não, Então, 7 quando horas você da me falou, manhã eu não falei, tem essa Miguel, empolgação toda, não. Tem que ser então, de noite vocês me mesmo. falaram que era muito prazeroso, né? E eu senti hoje na pele que realmente é realmente um ambiente diferente. E eu acho que a ideia desse podcast, cara, é uma ideia fantástica que vocês merecem um parabéns, assim, no sentido mais real da palavra, porque é a tentativa de levar informação pro produtor, porque só existe um jeito da gente crescer, é se o outro crescer também. E aí, Se a gente crescer sozinho, não tem aquele ditado antigo, né? Se você fizer um negócio que é bom só pra você, você faz ele uma vez só. É. Mas se você faz um negócio bom pros dois, dali mês seguinte você tá lá fazendo negócio de novo com o cara. Então vocês merecem um parabéns, assim, verdadeiro pela iniciativa, pelo apelo, pela escolha de tema e pela forma como vocês conduzem esse bate-papo, porque é realmente um bate-papo, né? Eu cheguei aqui até um pouco aflito, falei, gente, será como é que vai ser? Será que eu preparei os tópicos corretos? E aí fluiu, na hora que você falou que tinha 2 horas, tomei até susto. E é mérito de vocês. Então, parabéns, né, para cada um de vocês aí e que vocês continuem fazendo isso aí, porque eu tenho certeza que tá gerando bons frutos. vocês Eu vou- não, nós. Os 4 ventos. Você pode Exato. ficar preparado. agora eu aí, posso que falar vai- nós, né? Você Já vai agora vir pode, várias vezes. Eu com vou certeza. puxar aqui, Ronaldo, depois você encerra. Agradecer ao Miguel. Você é um parceirão aí. Tomara que você volte várias vezes. Que coisa boa. E isso que você falou é importante, porque eu tenho um prazer danado de fazer esse podcast. Eu falo com o Daniel, com o Ronaldo, com o Samuel, que não tá aqui. Inclusive, senti muita falta dele hoje também, né? Só pra ele não ficar chateado. Mas é um prazer, cara. Hoje, pra você ter uma ideia, esse podcast é gravado à noite. A gente trabalha o dia inteiro. Hoje eu fui em Uberlândia, Pois Lagoa é. da Prata, voltei pra lá, saí de Lavras hoje. Tive reunião, porrada de coisa, Imagina. cansado, mas a gente fala, chega aqui, parece que a gente... A energia é tão a boa que energia, parece que é 7 horas descansa. da manhã. E outra coisa, Sim. a informação. Para quem gosta de adquirir conhecimento, esse podcast aqui é muito bom. E eu tô aqui e aprendi muito hoje. Que bom. Muito hoje. Que bom. Aprendi de verdade. Eu agradecer demais os 3, na verdade, porque eu não sou veterinário, né? E vocês são. E eu gosto de aprender. Eu gosto de chegar na fazenda, nós temos... na fazenda, nós estamos com um projeto de confinamento, temos alguns bois lá. Uhum. Enfim, eu gosto de chegar lá sabendo mais. Claro. Um pouquinho a mais. Claro que eu não vou saber como um técnico, mas assim, a gente conhecer do assunto é sempre bom. É Então, verdade. isso aqui é uma fonte de informação muito importante. O produtor tem que começar a saber aproveitar essas ferramentas. Eu falei hoje numa reunião com a Embaré, até agradecer e mandar um abraço para todos lá, que a gente
na JPA e junto com a Cia do Leite, o que a gente quer passar é informação para o produtor produzir mais e melhor. É essa a intenção nossa. E levar a informação do agro para o Brasil todo. Eu acho que a gente tem conseguido e vamos cada vez mais. O podcast vai crescer cada vez mais, é isso que eu espero. Mais uma vez, obrigado. E Ronaldinho... Já que você vazou a informação, né? Aqui trabalha das 7 às 7, das 7 às 9 a gente grava o podcast, chega em casa e ainda faz uma monta natural aí. Os caras tarados. Não, isso aqui é gostar. Não, isso aqui é gostar. O cara aqui é inflamado. Só no dia do podcast. Só no dia do podcast. Isso mesmo? Não acontece. Aqui, a energia aqui é de um nível que nós estamos igual fotovoltaica, né? Põe a mão no fio de energia, em vez da gente tomar choque, a gente devolve energia pro fio. Você sabe que o Ronaldo é muito conhecido pelo comercial, né? O Ronaldo dá 3. 2 tentativas e 1 desistência. É mais ou menos isso. Então, gente, só terminando. O Ronaldo vai fazer as considerações finais ou essa daí já foi a consideração que você queria falar da monta natural e tudo mais? 3 tentativas aí. Miguel, mas assim, eu queria te agradecer, aproveitar para convidar para voltar para uma próxima oportunidade, né? Acho que temas aí voltados para a reprodução, que a gente sabe que é a sua especialidade. Eu já aproveito para te convidar para a gente tratar algum voltado para a FIV, né? A gente acho que dá para a gente abrir bastante aí, tratar sobre o assunto, e depois a gente, quando você vier falar de FIV, a gente já planeja o terceiro, porque você já vai poder pedir música no Fantástico. É isso aí. Miguel, terminando, o seu Instagram para a turma. Miguel, como é que é mesmo? Miguel Pisolante Botino, e tem o da Matriz Genética também, que é a minha empresa. Vai ter aqui embaixo aparece. Tem sempre a mágica, né? Isso aí é o show business, né? Tem o da Matriz Genética também, da empresa, né? Que a gente faz assistência. E segue lá. Vou repostar até alguma coisa aqui. Né? Ronaldinho. Bom, meu é Ronaldo Cia do Leite, minúsculo, tudo junto. Daniel.Cia do Leite, tudo minúsculo e junto desse jeito. Leandro.avelar.jpa. Então agora terminando com aquele brinde de leite. Tava até preocupado. Muito obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima. Até o próximo episódio, gente. Até a próxima, gente. Valeu.